Pessoal, começo com 1, finalizo com 2, até mesmo para que a gente possa trazer um pouco do macro. É um djavans aqui do que nós tivemos no ano de 2021. Então, eu chamo você primeiramente. Brunão, se vira aí, pai, desce aí. E uma salva de palmas para o melhor analista do país. E não sou quem fala, é a Ambima. Obrigado. Onde eu fico? Aqui na cozinha? Senta aqui, ó. Que daí depois vai sentar a mulher, daí fica mais longe, minha mulher não fica brava. Cadê a Gabi? Mas não, é o seguinte, cara. Dá boa tarde aí, boa noite, na verdade, pro povo. Estou ligado? Tô ligado, né? Tá ligado. Espero que você esteja, cara. Acho que sim. Né? O pessoal do online acho que vai saber melhor do que eu, né? Boa noite, pessoal. Boa noite. Hoje é um dia especial para mim, né? Por quê, pai? Acho que faz uns 300 dias, mais ou menos, que eu não saio de Jundiaí. Tá brancão, então, muito né? obrigado. Muito obrigado. Não, eu tô bem. Tô bem até porque eu tô acidentado, né? Então tive que andar a pé por um tempo. Então tomei um solzinho. Mas obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Surpresa, né? Não sei o que eu vou cornetar aqui. Você não trouxe nem gráfico, né, pai? Pilantra. Tem, assim. não, tem meu. Ah, mas o pessoal, né, vai dar sono no pessoal, gráfico, né? Mas eu tenho ali o suporte, caso você precise. Já fique para TC Rádio, já entra ao vivo, já. Pode rolar isso também. Chama o Diegão, um leilão qualquer. Deixa pro relatório. Mas não, eu vou fazer um mix aí, daqui a pouco a gente completa o trio Parada Dura aqui com a nossa querida economista, Ariane. Beijo no seu coração. Mas eu queria começar, acho que pela parte mais essencial que nós trouxemos. Nós não, né? Você cornetou, eu conduzi isso com o restante da galera, que foi aquele movimento do ciclo da Bolsa, né? Então, aquela imagem de milhões que estava lá em 2020 e uma dúvida do que nós poderíamos esperar para a Bolsa nos próximos anos. E, pois bem, estamos hoje aí no meu entendimento, não é questão mais si, mas um lance de tempo, né? Para a gente romper uma máxima e começar a startar um movimento ciclo extraordinário de um ciclo de alta. Putz, quem viveu minimamente esse movimento sabe o tesão que é você comprar qualquer ativo, sentar a bunda e esperar subir. Sim. Aí qualquer Zé Ruela consegue fazer, aí é a hora de ganhar uma grana. Mas ainda não confirmou. Não confirmou hoje, provavelmente não confirme amanhã. Então, atualizado, né? Acho que muita gente está aqui para ouvir essa parte também do evento. O que a gente pode esperar desse rompimento da Bolsa? Surge? O que precisa mesmo? Só a queda de juros? A gente pode falar que já resolveu muita coisa ou não? Pé no chão, hora ainda de a gente pensar um pouco na valorização do caixa. Queremos te ouvir. Pô, Gui, eu sem gráfico vou ficar pelado, né? Mas Quer colocar? Não. Acho que se de repente, em algum momento, em um break, com a musiquinha da Economática, a gente dá uma fugida ali e plota o gráfico para cá. Mas vamos lá. Você tentou identificar alguns momentos de timing. Pô, será que é o corte de juros? Será que vai ser nesse contrato? Por exemplo, para quem opera índice futuro ou para quem está alocando para longo prazo? Devo eu intensificar a minha parte em renda variável agora, acreditando que a gente está num 2016, um 2004? Ou devo eu, de repente, dar uma pausada e olhar mais aí para um super pré que nós temos, ou até renda fixas agora fora do país, que começam a ficar interessante, principalmente nos Estados Unidos, aí, caso a economia por lá não arrefeça nesse segundo semestre. Desculpa te cortar. Você concorda com a Bruna? Numa questão de tem que ter? Acho que ela deixou muito explícito isso, né? Acho lá? Que, isso. Nesse momento que está taxa de juros lá na casa do chapéu e um dólar também um pouco mais forte, tem que ter, está na hora de ter. Você, como um analista, o que você complementaria aí? Chutômetro também. Acho que a área vai falar melhor do que a gente em relação a como que vai se comportar ciclos de taxa de juros e juros reais no mundo inteiro. Eu chutaria que nós acabamos com a década de juros neutro ou negativo. Então, sim, renda fixa americana e inflação americana podem ter mais jogo. Então, a Bruna falou aqui de alguns títulos que são atrelados, ETFs atrelados a títulos de inflação, outros atrelados ao CDI, ao Fed Funds americano. Pode ficar mais atraente, mas nada vai ganhar do emergente, na minha opinião. Então, os países... Em ambos, renda fixa e variável. Não, renda fixa. Renda fixa. Não, renda variável, cara, quando a gente mostra na TC Rádio, ao vivo, lá, o gráfico da Microsoft, a Petro pode ter subido para chuchu esse ano, ter levado aqui o Ibovespa a um belo rally, e a Vale agora dando mais uma vez o ar da graça, mas nada bateu a Apple
perto. No Brasil, a não ser que você tenha... Pode comparar a VEG com a Apple, mas eu creio que a Apple foi melhor. Tá? E ainda pagou mais dividendos em dólar. Então, renda variável, até como uma habilidade geopolítica, eu acho muito difícil de sair dos Estados Unidos as melhores oportunidades. Tá? O que eu vejo para nós, emergentes, e divagando aqui, Gema, depois você volta para a gente comentar se a bolsa vai romper ou não. Eu vejo que a parte de utilities, aí sim, emergentes vai muito bem. A Europa tem problemas sérios ali energéticos e a gente tem para dar e para vender. Então, se em algum momento você acreditar que vamos ter uma disrupção tecnológica e a Dilma estava certo, a gente vai estocar vento e mandar lá para a Europa, cara, a gente aqui, São Pedro é um doce. Então, eu vejo o Engie, a gente pode falar de várias empresas aqui e ficar lastreando aí onde a State Grid está investindo, como a CPFL aqui no Brasil, aonde a Iberdrola está investindo, que é o caso da Neoenergia, aonde a EDP, né, que saiu, me deixou órfão aí da Bolsa, que a Energias do Brasil investe. Acho que na parte de utilidade pública, o Brasil realmente vai bater e países emergentes específicos ali, a parte de cobre no Chile, tem locais fora dos Estados Unidos, mas renda variável, tech, o que usa a energia que a gente vai produzir, vai ser difícil, Gui, Gema, passar a nossa bolsa aqui e bater. E aí você me pergunta, poxa, é os juros do Robertão, que vai ser cortado agora em 25 ou 50, que vai fazer a bolsa bater os 130 mil ou 140 mil? Eu acho que não. Eu acho, até estava conversando com, se não me engano, o Polatti ou o Franguito, acho que o petróleo cair vai ajudar a bolsa a bater os 130 no curtíssimo prazo, porque aí a Petrobras fica tranquila e voa. Quando o petróleo subiu, esse último ralizinho do petróleo, já começa a defasagem a aparecer em vários gráficos da Faria Lima, e o pessoal cornetando que, vai quebrar o negócio de novo. Explica para mim aí, por que o petróleo para cima teria que puxar a Petrobras para baixo? Primeira parte. E a parte número 2, por que esse petróleo não para de subir e a Petrobras não para de subir? Por que o petróleo não para de subir? Você falou? A gente tem aí, né, um comentário que é petróleo para cima, a gente tem a defasagem do preço dos combustíveis, a Petrobras tende a trazer um preço para baixo. Por que o petróleo está subindo e a Petrobras também segue nessa mesma toada? Gringos, botão, o que está acontecendo? Não, vamos lá. Eu acho que primeiro, falando de petróleo, eu acho que a sazonalidade é positiva. Então, enquanto estiver calor e verão no hemisfério norte, há essa expectativa aí de maior demanda por petróleo. E a expectativa também de cortes dos Arabics, né? Então, se rolar aí mais um corte, esse controle dos 71 aos 91, vamos por $20 aí, que é uma baita de uma volatilidade. Mas, pessoal, se a gente pensar que em 2022 fomos para 140, de 71 a 91 está tranquilo. Então, o petróleo, eu acho que sazonalidade tem um jogo bem importante ali. Acho que também demanda pelo hemisfério norte está superaquecido. E China está mais conectada com o consumo. Então, para quem tem o privilégio e vai para a Europa, por exemplo, agora no verão, você vai ver bastante chinês lá consumindo, e isso é muita viagem, aquela coisa toda. Então, eu vejo um trade de consumo, mais sazonalidade de calor em países importantes ali que tem mais consumo também. Tá? Então, essa parte do petróleo e a possibilidade de um corte de produção. Mas aí, de novo, né, teria que ser um analista geopolítico aqui para estar conectado exatamente com os contratos abertos, o que está abrindo, onde está escoando, aquela coisa toda. Já a Petrobras, por que ela está subindo para caramba? Eu acho que, primeiro, ela trade abaixo de petroleiras russas. Isso já é um alarme para o botão do gringo lá, que é o vermelho de emergentes. Poxa, vamos lá, PBR da vida, vamos lá, Petrobras. Então, a gente tem esse valuation favorável. Tem um player fora do mercado, que é a própria Rússia. Então, mais uma vez, a Petrobras, quando a gente acompanha a balança comercial brasileira, apesar do agro ser pop, aquela coisa toda, mas o que mudou, de fato, foi o petróleo. Cara. A gente começa a exportar petróleo cru. Então, a Petrobras, se com uma governança neutra está voando, quando o Prats for lá carismático do jeito que ele está tentando ser, mas conseguir explicar qual que vai ser a política exata de preço dele, e agora é o maior teste, porque se o petróleo pular de 87, onde é o nosso alvo para esse mês, chegou. E agosto, para onde a gente vai falar? Então vai ser 91? Cara, já vai ser um teste de estresse enorme, porque a defasagem já é a maior de 24 meses, de 16 meses. Esse foi o gráfico do Morning Call hoje que nós mostramos. Tá? De 20%, 19%, dependendo do polo ali, você vai ter de 20% a 18%. Então, esse momento, a Petrobras é a grande responsável, na minha opinião, para responder essa pergunta. Se o Ibov bate os 125, 130, vai ser a Petrobras ou esclarecendo exatamente tintim por tintim, como um arcabouço fiscal, por exemplo, como que vai ser a política de preço, porque ela sobe, porque tem um player a menos no mercado e tem liquidez de gringo, como você falou, interessante. O Brasil está bem posicionado. Tá? Então, a gente tem esse trade. Ou ela, de repente,
frustra. E ela vai ser o nosso tendão de Aquiles. Tá? Porque o petróleo vai subir, as Junior Oils vão subir para caramba, é o melhor trade para vocês, para nós, pessoas físicas, que temos essa dinâmica fácil de alocar recursos. Então, as Junior Oils vão aproveitar, estão aproveitando toda essa alta, mas a Petrobras pode ficar um pouquinho no caminho, e digo mesmo para o Banco do Brasil. Então, falando de oportunidade, depois a gente volta na pergunta original. Junior Oils é a cartada da vez. Eu estou em 3R surfando uma onda muito boa ali. A gente tem, então, uma perspectiva de continuar. Petróleo forte ainda, não é nessa virada de mês de julho para agosto que tende a azedar o trade, então. Não acho, Gui. Agora, o que é azedar trade? Você quer realizar já em agosto? Por exemplo, seria um mês interessante para você? Ou agosto você está tranquilo em segurar? Eu sei lá, voltar para R$28. Cara, porque o petróleo voltou para o portão dos 70 e pouco, sabe? Então, assim, acho que é um mar aberto para buscar os famosos R$40 ali na companhia 3R, mais especificamente dizendo. Sim. Mas eu estou indo no trade junto com a análise técnica do papel e mais o petróleo. Então, a gente tem um risco mais reduzido, né, do petróleo entregar a paçoca e, consequentemente, as Junior Oils no curto prazo azedar. Vamos lá, eu tô sem o gráfico aqui para falar para você preço, mas curtíssimo prazo, sim, vai dar um chabuzinho, tá? Porque resultado não vai ser nenhuma maravilha, a gente tem um baita de um polo sendo incrementado aí do Potiguar, mas não seria ali no curtíssimo prazo que isso vai fazer preço. Então, no curto, se você já tem ali 5, 10, 15% de lucro, não sei quanto que você está de lucro, já seria interessante você diminuir um pouco e acreditar o quê? Numa lateralização. A gente vai pegar um suporte aí dos últimos 30, estatístico, um suporte técnico, para tentar aportar mais ali e já ir soltando nos topos que foram feitos. Então, para a 3R Petróleo, eu acho que a gente pode ter um limite no curtíssimo prazo. Tá? Agora, PetroRio seria que pode deslanchar e tende a deslanchar. Né? A Faria Lima escolhe sempre uma, queridinha, e é lá que está. Tá? PetroRio, PetroRecôncavo e Enalta, elas tendem a caranguejar, porque eu também não estou acreditando que o petróleo vai para 91, vai para 96, com o Powell socando a bota amanhã e fazendo política monetária no discurso, no comunicado, que é parte também da política monetária. Então, isso deve segurar também, o Fed deve segurar também essa euforia de commodities. Então, para sacramentar, acho que é um bom mês de realização, o pós-resultado fica melhor ainda. Lembrando que a 3R Petróleo não deverá e não deve pagar dividendos. Então, você fica ali, né, cozinhando no ativo. E aí, sim, pós-agosto, mês do desgosto, se ela cair ali em pontos técnicos ou em estatísticos, como eu sei que você gosta de ver, né, a mínima de 30 dias, 60 dias, você vai lá e belisca o dobro do que você beliscaria hoje. Hoje, não compra, espera dar essa caída ou realiza e belisca o dobro, o triplo, fazendo essa gestão de risco que você estava falando aqui agora, que é bem importante, né? Você tem um case bom demais, chamado Porto. Gostaria que você... clientaço dela nesse momento. Além da bucha que você tem aí na mão de carro, mas falar da companhia e as suas expectativas e o que o Bruno está olhando para esse segundo semestre. Você levantou uma bola do Kit Lula, que é Edux e Tenda, que foi ridículo de sensacional. Muitos reverteram prejuízos para lucro nesse case, né, de Tenda e Edux. Para esse segundo semestre, nessa condução de uma nova política monetária, etc., o que o Bruno está olhando, além de Porto, que é um cenário mais longo prazo, porrada semestral ou virada de ano aí? Vamos lá, o que eu fale de tese de Porto e de mais algum ativo que eu esteja de olho? E você está olhando aí para esse segundo semestre /ano? Eu acho que tese de porco, de Porto, de porco é boa, né? Estou com fome, eu acho. Tese de porco, no rolete, mas vamos lá. Tese de Porto Seguro. Eu sou fã da companhia e acho que esse ano aqui, já no segundo semestre, a primeira talangada, né, do ICMS lá já começou a ajudar bastante a Porto, então a gente começa a perceber uma transição no ano passado, e a Ari pode falar melhor, né, de inflação de bens para manufatura e para a inflação de serviços. Então, essa queda de inflação de bens ajudou muito a Porto, porque também envolveu autopeças e é uma parte do custo dela. Tá? Enquanto o CDI continuou subindo aqui, é parte da receita dela que fica aplicando as nossas apólices, os nossos prêmios todos no CDI. Então, essa dinâmica macro começou a ajudar a Porto o ano passado. E esse ano aqui, o governo ajudou ainda mais, né? Porque falou assim, compra um carro novo aí.
que eu te dou um descontão até 100 conto, você ganha um descontão, e a frota de caminhão, ônibus, mesma coisa, rolou desconto. Então, mais seguro emitido. Então, a parte de alto da Porto foi muito beneficiada por um trade macro, menor custo. A gente deve começar a ver, principalmente em Jundiaí, da onde a gente ia lá, o fechamento de alguns estacionamentos de carros seminovos, de carros usados. Por quê? Agora vale a pena, agora é a fase da concessionária. Se há mais carros sendo comprados, ali um estímulo para se comprar, a Porto acaba se beneficiando. Então, a tese da Porto está aí. Eu acho que esse ano aqui vai ser espetacular. O primeiro TRI já foi, se não me engano, o melhor resultado da história e tende a continuar. E podemos falar também de diversificação de receita da Porto, que eu sei que você também sabe muito bem. Então, a Porto, fã. Agora, um outro setor, Gui, que pode dar uma porrada, se você quiser ter bastante... Eu sou bem vovô, então, na minha carteira, vocês sabem muito bem que todas são muito mais focadas em ter renda para ontem, né? Então, meio keynesiano nessa parte, eu quero dinheiro agora, estou pouco preocupado se meu patrimônio está indo para baixo ou para cima, estou mais preocupado se eu tenho esse dinheiro para ser consumido no curtíssimo prazo. Então, carteira de dividendo não tem nenhuma graça estar comentando com vocês. Mas eu olharia muito, e é uma parte que eu acho que vocês não vão se interessar tanto, que é a utilidade pública. Então, para mim, utilidade pública, tirando as ações, por exemplo, a Engie, que subiu muito, mas outras empresas que estão começando a subir agora, como Neo Energia, como a ASB, como a Auren, utilidade pública disputa dinheiro com CDI. Utilidade pública ganha dinheiro, protege você do IPCA. Se nós temos o IPCA agora estabilizando a queda e o próximo IPCA, que vai sair em agosto, vai fazer alusão a julho. Tá? E ano passado, o IPCA de julho foi aquela pancada para baixo por causa da talagada lá no ICMS. Então, a gente vai começar a ter um IPCA ou estabilizando ou começando a subir. Tá? Então, a receita dessas utilidades públicas no setor de energia elétrica, porque é mais maduro, saneamento básico vai ser uma porrada ainda, mas ainda não é, porque é um setor meio chato para o investidor, extremamente necessário para a economia real, mas a gente ainda tem dificuldade em alocar recurso em empresas de saneamento básico, mas ficaria de olho na Sabesp, ficaria de olho na Copasa, que estão mais avançadas ali na parte de governança. Tá? Então, eu gosto de utilidade pública, olhar com carinho Eletrobras, olhar com carinho Copel, olhar com carinho ASB, Auren, ações que podem se beneficiar de um país que São Pedro é muito bacana, é tranquilo para você na mente, que para quem gosta de droguinha, isso é o oposto. Isso é financiar a perda das suas droguinhas com os dividendos, com a facilidade. Equilíbrio. É o equilíbrio. É o equilíbrio. Então, eu acho que a pancada é uma economia que o Brasil é bem idiosincrático. Assim. Acho que cada país vai ter a sua pancada. O Brasil, a pancada, para mim, é na geração de energia. E nós estamos vendo no mercado de energia elétrica mais avanço. Que avanço seria esse? Capitalização, corporation, empresas se capitalizando para pagar, para conseguir fazer os seus investimentos com um incentivo muito grande do governo em parques eólicos e fotovoltaicos. Então, a gente tem aqui muito potencial, eu ficaria mirando esse setor. Tá? Agora, se você quiser comentar, e a gente pode falar mais tarde de alguma outra small cap totalmente fora do radar, a gente pega um caso aqui e pode escolher. Esse título que você nos traz é para fins de investimento, certo? Você está deslumbrando um semestre acima dos principais benchmarks. Seria isso. Não seria algo que pudesse ser um grande destaque, por exemplo. Eu acredito que o útil, se tivesse um ETF com liquidez, o setor de utilidade pública vai bater de longe, já bate, né? Vai bater de longe Ibovespa. Porque eu acho que Vale e todo o setor de mineração de ferro, a gente pode falar sobre essa tese aí que os países do G7 estão tentando tirar parques fabris da China e realocando ou tentando ver a viabilidade de realocar esses parques fabris em países amigos ou no próprio país, isso demanda minério. Você até pode falar assim, pô, o minério vai continuar aquecido e menos dependente de China. Mas e se isso não acontecer? Tá? Então, a gente pode ter uma grande quebra aí na demanda de minério. Eu não acho mais que o Ibov vai ser o grande cara. E o petróleo, cara, ninguém suporta o Putin no velho continente. Então, ninguém quer saber de petróleo. Eu acho que daqui a 20 anos o pessoal vai fazer tudo para não depender de petróleo, porque a Rússia controla ali boa parte da produção em uma localização do mundo que é muito importante geopoliticamente. Então, assim, Ibov hoje é petróleo, minério de ferro e bancos. Bancos, eu acho que continuam, pela natureza da nossa indústria aqui no país, muito consolidada, acho que eles continuam indo muito bem, mas petróleo e minério de ferro eu teria ressalvas bem grandes.
Tá? E aí a utilidade pública eu acho que bate o Ibovespa assim de longe. Mas, de novo, pensando em investimento. Gui, pensando em curtíssimo prazo, a gente poderia falar aí de Pets, pode falar de açaí, pode falar de TOTUS, pode falar de empresas ali que... Pets mesmo, cara? Pets. Merda, hein? A não ser que a Cobase abra capital e nós tenhamos aí uma indisposição do mercado. Mas sim, cara. Mas Pets Toda small cap que não deu prejuízo, pessoal, com 13,75 de taxa de juros, você tem que falar assim, caraca, e lógico, não é um monopólio, como uma Ferbasa, por exemplo, aí você fala assim, poxa, e não é cíclica e nem monopólio, tá? Eu acho que você tem que, do varejo como a Pets, pô, você tem que olhar, um grupo Mateus, você tem que olhar para a empresa e falar, caraca, velho, uma Vamos, fala, pô, crescimento gigantesco, cara. País rodoviário, frota para tudo que é lado, vamos 3. Pets, apertou, tá apertadinho. Vamos ver agora no segundo trimestre se vai para o déficit não, mas até agora segurou, cara. Então, toda companhia small cap que você olha ali e não teve preju, tá, durante esses 12 últimos meses, os 4 últimos releases, ela é especial para você, cara, porque a porrada tá ali. Os juros vai fazer muito mais diferença e vai trazer muito mais benefício do que, me perdoem, né, uma Via que emite debênture a CDI mais 4. Que perdoe, não. Para mim, Via tem que se explodir. Pô, qual é, cara? Corta aí, pelo amor de Deus. Klein daqui a pouco pode pedir lá um asset, sei lá. Mas acho que é um lance de minimamente você ver a base dessas informações. Eu não gosto de Pets muito pelo que foi permitido em IPO do que foi entregue. Mas você pontua o número, né? Acho que a macroeconomia realmente tende a empurrar. Então, você acredita que o famoso R$7 ali da Pets, que está em grandes relatórios, pode estar defasado e em qualquer apresentação agora do segundo ou terceiro trimestre apresentando lucro é uma oportunidade? Eu acho que sim, Gui. É lógico que pelado, sem gráfico aqui, fica difícil para mim, mas eu acreditaria que a Pets perde tendência de baixa e vai ganhar a lateral. E várias as small caps, inclusive as deficitárias, isso que vai enganar muito nós, investidores. Então, muito do price action das small caps nesse segundo semestre aqui, se de repente a bolsa entrar em ciclo de alta e o Robertão tiver subsídio aí para cortar juros e a gente estiver nesse hype aí, muitas small caps deficitárias, como a Tenda, por exemplo, e superavitárias como a Direcional, que é do mesmo setor, elas vão ter o mesmo price action. E aí vai induzir muita galera a comprar Tenda, comprar aquela Sequoia que pedem para a gente todo santo dia. Hã? Quebrou a Sequoia? Eu não faço, cara. Eu acho que a JSL vai comprar. Então, acho que esse é o trade da Sequoia, né? Esperar a outra comprar ela. Mas eu acho que sim, cara. Eu acho que tá difícil. Não é uma companhia que eu esperaria turnaround, esperaria aportar ali, como por exemplo, ela está abaixo da IRB, na minha opinião, hoje. Você tocou numa companhia agora que, se você puder, eu acho que ela vale a pena a gente investir esse momento. IRB. Cara, a gente teve um... Sua convidada, tem que perguntar para ela, a Barça. Não, teve... se a gente falar, teve um prazer inenarrável, a Barça estava sentada aí, onde você estava. E trazendo... 1 milhão por dia. Atrai. E, cara, muito bem pontuado esse lance da companhia. Eu acho que a gente aprendeu cada vez mais a importância da governança. Sim. Então, reestruturou. Acho que o lance dos 10 milhões de prejuízo, ela pode fazer um PIX, sim, inclusive, e reverter esse resultado e bagunçaria bastante a cabeça de muita gente. E eu vou falar um negócio para você, cara. Vão estar tremendo. Depois vou ler ali com o meu grande amigo Álvaro. Um beijo no coração. Te deu uma olhada no gráfico, é ridículo, né? Se engatar a quinta marcha, o que pode acontecer na companhia em prazos maiores, tá? Principalmente depois, quando ela voltar a ser lucrativa, pode ser algo extraordinário. Você tem algum comentário adicional de IRB? Porque o seu amigo está querendo comprar. Meu amigo, Álvaro. Beleza. Você? Isso. Puta vida. Vamos lá, Gui. Eu vou fazendo spoiler e fazendo merchan também no meu próprio canal no YouTube. Amanhã, na madrugada, junto com as galinhas lá de Jundiaí, vai sair um vídeo da IRB, porque um cidadão do meu canal pediu a gentileza. Falou, pelo amor de Deus, estou investindo para longo prazo. IRB embicou para baixo. Onde que eu começo a comprar mais, comprar menos? Porque tem muito esse lance de intensidade de compra. Então, IRB... dos 41,24, 41,40, né, que foi o nosso primeiro suporte que ela parou, ali já é, para mim, uma nota de corte. Então, se você tem milão para investir por mês, a partir dos 41, você já tenta colocar 1.200, 1.300 e vai descendo. Sem o gráfico, fica difícil, Gui, mas a minha expectativa para a companhia é que vira. Tá? É que vira, e para ser lucrativa. Por quê? Porque o mercado de resseguros aqui no Brasil não é gigantesco e ela detém boa parte disso.
Então é interessante, e não é interessante para nós, sardinhas. Quando a gente está com dúvida se a empresa, minha opinião, Gui, aí você pode discorrer a sua, está com dúvida se a empresa vale a pena investir ou se ela vale alguma coisa, veja a composição acionária. Né? Quem que está lá? E nós temos os 2 grandes bancos públicos, privados lá, um de cada lado. E fez follow-on no déficit e eles foram lá e aportaram para não ser diluído. Então, assim, tem um interesse na IRB. Tá? Então, assim, é oportunidade, vai ser vovô, muito provavelmente, mas qual que é a minha expectativa para a IRB? Bate os 66 e desdobra. Aí traz a sardinhada, porque vem lá para, sei lá, R$17 de novo. Então, a minha expectativa é que aguenta o rojão agora, e esse rojão no vídeo de amanhã vai ser dito lá qual o preço especificamente, usando o gráfico mensal, bem ali, vamos dizer assim, confiável para você que aporta para longo prazo numa empresa que é lucrativa. Então, eu seguraria o rojão agora, porque eu acredito que a IRB vai desdobrar, e aí o Barça vai aparecer em vários podcasts, a Luiz vai voltar aqui, vai ser aquela coisa toda. Então, ela tem expectativa assim. Modelo de negócio, pergunta se o Bruno manja, do que eu manjo da Porto. Não, Ressegura é complexo pra caramba. Nós temos um evento climático aí com um potencial chato para chuchu, tanto para ela, quanto para a BB Seguridade, quanto para o Banco do Brasil, que estão mais ligados ao agronegócio. Então, se o El Ninho, por exemplo, fizer queimadas, geadas, ou estiagens malucas, vocês vão ter sinistros e quem toma bomba, no final das contas, é a IRB. Tá? Então, muito do price action pode ter isso nos próximos meses, mas o mais importante, você vai ganhar dinheiro no final das contas? Eu acredito que sim. E não é no longo prazo. É mais ou menos no médio prazo, a gente está falando aí de 12 meses. Fez. Eu não vou aguentar. Sem gráfico é difícil. Nossa. Eu vou ter que falar de dólar, mas eu quero falar de dólar com ela. Ah, sim. Bora? Pelo amor de Deus. Melhor, né? Lógico. Faça um mistério, Então bora. O nome é gringo? Não é gringo, mas é de peso. É de peso, tá bom. Baixa o Wi-Fi aí, pessoal. Ariane Benedito, por favor, venha conosco uma salva de palmas. Deixa eu dar espaço para ela aqui. Eu não sei se eu troco de cadeira. Tudo bom? Não? De dólar. De dólar. Não tá combinado. Nossa, colocou você na fogueira. Isso não é um incêndio. Continua sentadinho aqui ou a gente faz um posicionamento mais gourmetizado? Achei que ia ser juros, foi logo dólar. Nossa, pesado. Peraí que eu vou ligar minha bola de cristal agora. Dólar. Prazer inenarrável, Ari. Boa noite pra você. Prazer é todo meu. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Sempre bom. Chegou o momento do brilho. O momento do brilho. Já soltou logo na minha mão. Dólar! Isso, bem, você estava meio com sono ali, mano. Um up na galera ali. Dólar a gente já foi muito contra tudo e contra todos. Só para você ter uma ideia, acho que... Fala aí, Bruno. 2022 em diante, a gente começa a falar de venda de dólar, essa caceta foi lá para 5,50 um dia. PEX para outro lado. Né? Nossa. Tivemos que explicar o que a política fiscal faz no curto prazo e a monetária no médio. A gente teve alguns desafios nesse meio do caminho. E agora não deixa de ser, né? Dólar sempre vai ser péssimo para o economista, péssimo para o analista e ridículo para o trader. É a pegadinha do mercado financeiro. Mas nós temos aí projeções, que eu acho que é o mais importante, para você falar para prazos maiores, para o analista tentar colocar um preço e a gente minimamente tradar melhor com todas essas informações. Tem Goldman Sachs falando em 4,40, tem Casa falando em 5,20, eu já vi Noia falando a 6, há 3, 4 meses atrás. E agora o Boletim Focus, pelas primeiras vezes, começa a trazer minimamente uma redução dessas expectativas. Economistas, o que vocês estão vendo para o dólar e qual o impacto, de fato, esse movimento da queda de juros também, que eu queria ouvir você já imediatamente, 0,25, meio, 1, qual que é o seu chutão para o Robertinho no dia 2, e o impacto desses juros no dólar, se ele tende a parar de cair e subir, diminuindo esse carry trade, diminuindo o custo, ou não, isso é balela, caô, é coisa de ficar falando na TC Rádio e falar bonito. Bacana. Bom, tem tudo a ver, na verdade, né? O principal vetor, que acho que o mercado se esqueceu, né? Ficou assim, precificou, agora falou, tá tudo resolvido, vida que segue, rally da bolsa, segue o bonde, né? Todo mundo feliz, né? Não é? Isso. Calma que o recesso vai acabar.
fiscal, né? A gente, enfim, teve um mercado bem mais otimista, dólar voltando, né? Como o Bruno bem pontuou, várias questões que colocam o Brasil na frente do resto do mundo, né? Eu dei várias palestras nessas últimas semanas e eu nunca pensei que eu ia chegar onde falar: trago boas notícias. É a primeira vez que eu não vou falar tão mal do Brasil assim. Eu vou falar mal do resto do mundo, mas o Brasil se destacou dessa vez, né? Saiu da questão de instabilidade econômica, né? Porque a gente tem variáveis comportadas. Então, arrefecimento da inflação, a moeda, né, se apreciando frente à moeda forte. A gente tem um crescimento desacelerando, mas essa desaceleração mais gradual, né? A gente teve um primeiro trimestre exorbitante que salvou, né, tirou a gente de uma projeção ruim de atividade para o país. E resta o quê? Resto fiscal. Né? Mas aprovou, olha que legal, passou, destravou o valor, rally da Bolsa, todo mundo feliz. É mesmo? Vocês estão preparados quando o recesso voltar? Porque destravou e não destravou, né? Aprovou e não aprovou nada, né? A gente aprovou o base, que, obviamente, temos que comemorar as pequenas vitórias. Foi ótimo. Temos uma caminha preparada para construir, né, a casa em cima. Entretanto, é aí que está o problema. Porque agora a gente começa a pegar no detalhe, colocar o dedo no vespeiro, né? Vai começar, de fato, dar números reais, taxar setor, não taxar setor. E mercado é feito do quê? De setor, né? Então, a gente está assim... Não dá nem para falar em alguns assuntos da metade para o fim. Eu acho que da metade para o fim a gente deve estar no arcabouço. CARF é o queridinho do tema do governo, que deve dar uma travada na esteira. Agora, reforma tributária. São várias esferas, vários pedacinhos ali, que qualquer coisa que é ventilado, o mercado já, opa, aqui não, né? Tipo ontem, né? A Haddad vai e fala, juros sobre capital próprio, bancos, blá, se não fosse commodities, onde não tinha bolsa, né? Então, o mercado está se esquecendo disso, né? Deu um respiro, estamos de férias, né? Podemos subir, podemos destravar valores, estamos de férias. Peronomútil, logo, logo vai acabar. E vai acabar bem depois da decisão do Copom, né? E aí que fica a dúvida. Para onde vai os juros? Né? Vai ser feito corte? O consenso é que sim. Acredito que sim. Não tem porquê, né? Já deveria ter começado, na minha opinião, um pouquinho mais atrás, né? E a comunicação traz algo que não me deixa ter essa vontade de falar que é 50 pips para corte inicial. Né? Mesmo com o IPCA 15 hoje agitando todo mundo, fazendo exatamente, um movimento brusco. Por que o IPCA 15 não muda a trajetória do Banco Central? E isso está claro na ata, né? Os dados que saem agora, ele cria o famoso carrego estatístico, e a gente tem que ver o que isso impacta lá na frente. A projeção do Banco Central já abarca essa... E, digamos assim, período de junho, julho, agosto, a gente tem já um IPCA mais ameno, né? É sazonal, né? Então, o número vem. Tudo bem que a deflação está vindo maior do que a gente esperava. Isso é ótimo. Isso melhora. Entretanto, a questão do fiscal não deixa com que o Banco Central tenha um ambiente tranquilo para vir com a magnitude que a gente espera, que é o padrão que um Banco Central geralmente faz, brasileiro, né? Começa com 0,50 e depois vai mais forte, 1,5, que o Banco Central adora fazer isso, até dá para cortar, para subir, adora fazer, né? Sempre foi assim. Só que dessa vez ele vem mostrando um comportamento diferente. Essa leitura é um consenso na academia, né? Que o Banco Central, por, né, a palavra mais pesquisada no ano, parcimônia, né? Foi a palavra mais pesquisada no Google, né? O que realmente significa isso, porque ele falou muito e depois ele foi muito vocal, Campos Neto foi muito vocal, né? De dizer que o Banco Central não tem pressa de cortar juros, né? Amenizar o aperto monetário enquanto não tiver uma resolutiva do fiscal. E a resolutiva não era aprovação na Câmara.
É, de fato, o que vai ser votado na proposta final. Né? E a gente não tem isso. Então, assim, esse debate que vai causar a volatilidade de mercado assim no retorno vai mexer com a moeda, vai mexer com o prêmio da curva, que é essa parte que o Banco Central precisa ancorar. Então, o 0,5% é surpresa. Para mim, sim. Surpresaço, assim, ó. Putz, trouxe lá um cupom 18 horas lá, todo mundo já está com a arte pronta, né? Do 0,25 para ver quem que é o primeiro que vai colocar na mídia. Se tombar aí 0,5%, isso é um cenário totalmente maluco na cabeça economista. Não, Gui, eu não chamaria de surpresa, porque assim, antes de vir essa ata, antes dessa mudada de comunicação, porque sai um comunicado, Netinho foi lá ter que se explicar, voltou uma ata mais branda. Mas, mesmo assim, nem tão branda assim. Né? Por isso faz acreditar que pode ocorrer essa mudança de comportamento, até mesmo pelo período de prolongamento que a gente está tendo de aperto, que, se não é o tempo mais longo, é um dos. Tá? Agora, 0,50 é o padrão mínimo do Banco Central para iniciar qualquer ciclo. Entendi. Então, a gente, antes de ter esse tempo todo de prolongamento de aperto, mais o comunicado, os economistas achavam, né, existia um consenso que era 0,50. Ele vai começar com 0,50. Foi mudando depois dessa última comunicação. Que aí o mercado foi para o consenso de 0,25, mas aí passou o fiscal e aí todo mundo ficou feliz, a curva fechou. Opa, agora vai ser 0,50. Talvez não. Eu acho que já é uma grande vitória para a gente o corte. Porque não é possível, né? Que não vai acontecer agora. Agora, cara, a magnitude, calma. Até porque ele pode intensificar esses cortes para frente. E é melhor que ele intensifique para frente. É ótimo que ele comece cauteloso, responsável. E aí, conforme a gente vai tendo essa resolutiva, né, para frente, das questões que embarcam a volatilidade do mercado, ele vai se posicionando e você não tem essa movimentação, porque também uma movimentação de juros longo, extrema, é muito ruim. Porque o crédito não muda. Sim. E isso é a questão. Né? O custo final, empresa, operação, não muda. Todo mundo espera os juros longos se assentar e falar, opa, aqui está a mediana, agora eu vou começar a ajustar. Isso é o que ele chama de descasamento. Chique. E aí, Brunão? Não. Com esse cenário do 0,25 ao meio, a gente pode acreditar, então, que os impactos sejam diferentes quando a gente olha para o curto prazo? Se cair 25 ao meio, o que importa é que teve a queda? Ou não, o meio vai trazer um impacto de uma correria maior para a Bolsa e um dólar tende a, pelo menos, parar de cair, porque caiu os juros numa intensidade maior do que estava todo mundo cornetando? Bom, vamos lá. Primeiro que a Ari falou do melhor indicador da Bolsa, a gente não comentou, né? Pelo menos eu não ouvi vocês comentando que é o recesso, né, cara? É quando não há político comentando muito sobre economia, o Haddad é um lorde ali, então está tranquilo nessa parte, mas quando o Lula ou o próprio Congresso ali tem mais atividade ali em mídia, a gente tem mais ruído, né? E agora, acho que a principal mudança, devagando aqui, né, do primeiro trimestre para o segundo trimestre desse ano aqui, que a gente diminuiu o ruído, pelo menos isso está sendo tradeado. E até nesse trade dos 25,50, acho que agora a gente vive um certo namoro entre mercado e formadores de política, porque o ruído está pequeno. E eu não acho, Gui e Ari, também pode comentar, não sei se você consegue associar ao Ibovespa, eu não acho que ponto 25 e 50 seria o principal causador de volatilidade, tanto para cima como para baixo. Acho que a ata é muito importante, então a comunicação do Roberto Campos realmente tem sido muito eficiente para fazer preço, não tanto o número. Tá? Porque acho que tem que ter paciência, o mercado vai ter paciência já em relação a se é 25, 50. Agora, o que eu ia perguntar para a Ari, e pode fundamentar a minha resposta, é se a gente pode ter não digo guerra, não seria guerra fiscal, uma guerra monetária entre nós da Latam aqui, se, por exemplo, o Chile, que também tem reunião agora, lascar em 100%, ou 0,75. Há uma conversa, sei que o Roberto Campos é muito amigo do presidente do Banco Central do Peru,
Você acha que a América Latina, os bancos centrais aqui da nossa região não vão fazer influência um com os outros aqui? Então, se de repente Chile mandar a bala em 0,75, não pressiona ali também, de certa maneira, o nosso BC aqui a seguir uma mesma toada? Ou não? Você acha que vai ser idiosincrático? O Brasil, um fiscal, Chile, outro fiscal, a Colômbia, um outro, fazendo com que a política monetária de cada um deles seja diferente. Eu sei que a dívida sei que a gente está um pouquinho mais ruim na foto em relação, ou no filme, na verdade, em relação à nossa dívida PIB, mas essa é uma dúvida bem grande, porque eu tenho escutado alguns economistas dizendo, poxa, se o Chile mandar bala em 0,75, a gente, pós-IPCA, pode ter uma pressão externa, vamos assim dizer, para o BC aqui do Brasil, falar assim, beleza, né, vamos jogar ali cinquentinha para fazer uma politicagem latina aqui, né? Então, esse trade, eu acho que pode trazer mais recurso, de repente, para o nosso vizinho. Se o vizinho mandar a bala em 100%, o Chile, semana que vem, me perdoe, eu não sei qual que é a data. Então, acho que a competição do trade de juros para a nossa bolsa, o que vai fazer preço na nossa bolsa, Gui, para responder, não é o 0,25, 0,50, minha opinião. É mais o que os outros estão fazendo. Entendi. Porque isso vai tirar fluxo ou não daqui. Fluxo do gringo, principalmente. Sensacional. Um dos motivos que a gente está meio atrasadão. Quando a gente joga México, rompendo máximas e tudo mais, a gente está ainda... Putz, agora vai. Isso. E não vai de uma magnitude que a gente esperava. Isso, nada justifica, por exemplo, a gente estar parelho com o Chile. O Chile é bem melhor do que a gente, mas o Chile mudou a Constituição, cara. Olha a bagunça que, né, jurídica, vamos assim dizer, que os investidores tiveram que ter lá, e mesmo assim o Chile continua bonitinho. O México não é nenhuma maravilha, tem lá um presídio que não é ali super pró-mercado e está bem acima da gente. Tá? Você pode falar da posição geopolítica, mas ainda acho que juros faz mais diferença. Então, se a gente começar a encurtar para esses parceiros, a gente decola mais. Agora, se esses parceiros, por exemplo, o Chile, que é que eu tenho mais ouvido falar, mandava em 100, ferrou, cara. Acho que os caras vão comprar cobre para caramba e vão esquecer o Ibovespa por um tempo. Pesado. Chama, Ari, se vira aí agora. Não, esquecer é muito forte, perdão, Mara. Imagina, é que para a questão de política monetária e decisão, a gente isola, tá? Porque como que funciona a cabeça de um economista de política monetária e até mesmo o modelo do Banco Central para análise, né? O que importa é a inflação, independente de qualquer outra coisa. Primordial, inflação. Que parcela da inflação? Doméstica. O Banco Central só vai olhar para a parcela de administrado quando ele tem o medo de que a junção da aceleração doméstica com o administrado passe de um limite que ele não consiga. Então, ele tem que apertar muito mais, porque ele já sabe que da outra ponta ele não vai controlar. Tá? Então, essa é a primeira coisa que vai na cabeça dele para começar a análise de tomada de decisão. A segunda parte, então, assim, ele fatiou o IPCA, né? E fatiou o índice oficial, e entendeu esses dois grupos. Será que eu tenho que apertar mais, porque aqui eu não consigo, e a possibilidade do que está acontecendo em volta tende a fazer isso aqui acelerar? Ok. Aí sim. Aí ele vai olhar todo o qualitativo da parte doméstica, de onde vem, né? Enfim, o que ele desacelera e tudo mais. Todo o resto é secundário. E, de forma secundária, ele vai prezar pela estabilidade financeira e econômica. Aí começa a atividade. Olha um pouquinho de atividade, considera fiscal, engloba o exterior. Primeiro, ele vai englobar as economias que ele tem que o Brasil tem maior correlação, relação comercial, para ver o que mexe na nossa balança comercial, mas tudo isso é secundário. O Banco Central brasileiro tem a dinâmica de olhar simples e puramente inflação. Todo o resto é impacto nela, né? Impacto nela, né? E aí, quando a gente puxa para correlacionar em relação aos nossos pares, e eu não acho que isso muda a decisão do Banco Central. Aumentou, cortou, em qualquer lugar. Tanto que até o repasse de economias desenvolvidas passa de forma secundária. Todo mundo pergunta para a gente, quanto os Estados Unidos vai aumentar mais? Quanto que passa aqui? Completamente de forma secundária. Primeiro precisa acontecer para a gente precificar. Por quê? Porque esse aumento por lá descasa o quê? A expectativa que ele precisa ancorar. Então, não é na inflação em si que é primordial para ele, que é o controle que ele tem que fazer, advento de ser
política monetária é a principal ferramenta de controle. Ele olha assim, ó, Banco Central quadradinho, olha aqui, né? Agora, de forma secundária, se lá começa a ter essa leitura de cenário, se o mercado começa a ter essa leitura, ele começa a puxar no prêmio. Se puxa no prêmio, o Banco Central fica apertado para fazer qualquer tipo de corte. Aí sim, aí você está mexendo com a segunda parcela da inflação que ele domina e que ele pode controlar. Né? Então, pode ter um impacto? Pode, de forma secundária. Seria um erro meu afirmar que só propriamente política monetária isso teria um efeito. Mas o mercado precifica isso, que mexe com a curva e que aí sim ele tem que contabilizar. Perfeito. Gui, só para adicionar aqui a resposta da Ari, mas voltando para a minha pergunta, em nenhum momento eu acho que o Roberto Campos, por exemplo, seria influenciado para, de repente, seguir uma política monetária de um país vizinho. Mas eu creio que fluxo financeiro seja bastante. Para onde o Diego vai, né? Eu entendi perfeitamente. Isso. Aí talvez a gente tenha uma guerra de quem corta mais os juros, mas não uma guerra Roberto Campos e, caramba, preciso cortar porque eu preciso satisfazer o mercado. Não, Roberto Campos é técnico e mostrou isso para a gente nesse momento, até a comunicação ficou bem mais técnica do que a outrora. Mas eu acho que vai rolar uma guerra de fluxo aí. Tipo assim, pô, essa semana a Colômbia cortou 1,50. Caraca, e pá, bomba a bolsa da Colômbia por uma semana, taticamente ali. Eu acho que a América Latina vai ser bombardeada por fluxo, a depender de quanto se corta juros, até porque a América Latina, por incrível que pareça, fez o dever de casa e está com o dever de casa mais adiantado. Né? Então, acho que vai rolar esse tipo de fluxo pontual ali de quem corta mais juros. Tem ETF desses países aí? Tem. É nada. Porra. Mais uma droguinha? Não é droguinha. Tem bastante liquidez, cara. Olhar Copom... Papo da Bruna Bins, México. EWW, é o México, EW, alguma coisinha, são os outros países. Tem sim, cara. Tem sim. Nossa, divertido. Mas essa pra nós. É o trade de bonds, por sinal, em emergentes. É o trade de yield para baixo e PU para cima. Então, cara, esse é o trade. Vocês estão fugindo da parada do dólar. Vocês têm que falar de dólar, cara. Tem que falar. Não, eu sem gráfico. Olha, pelado, amigo, né? para você. Mas a gente tem, então, aí 0,25 ao meio. E meio é uma base racional do passado. Vocês me comentaram que 25,5 seria basicamente independente, principalmente para esse movimento da bolsa. Sim. E eu tinha uma visão diferente. E vou continuar acreditando que se derrubar meio, a corrida vai ser maior. Acho que 0,25 é nada. Para mim, 0,25 é nada. Meio traz a expectativa de cortes sequenciais minimamente de meio. Eu acho que essa vai ser a visão que o mercado tende a comprar. Tá? Mas essa é a minha humilde visão. E eu acredito fortemente que, então, em 0,25 ao meio seja mais tanto faz. Isso também para o dólar, Brunão, principalmente olhando para trade. E você ancorou a gente em 2021 com alguns pontos ali que eram muito fortes para nós. Né? Então, tipo, os 5,110 e os 111,250 ficou na boca da Faria Lima ali como os principais pontos divisores de tendência. Hoje, no dólar, a gente está meio... maluco, né? Porque, cara, você fez um vídeo e colocou no relatório uma possibilidade do 4,30 e alguma coisa. Então, isso é gráfico, você acredita que isso possa ser uma realidade? E quais que seriam, para essa mudança de política monetária, os principais pontos técnicos do câmbio para que nós, traders, não fiquemos viajando na maionese e comprando dólar nos 4,60 achando que está bonito? Eu sem gráfico, se vira, me ferrou, mas tudo bem. Você estudou. Quando você fala assim, o ponto técnico específico do Brunão de suporte, por que esse ponto técnico existe? O que eu estou analisando no dólar, principalmente o dólar cheio, que a gente tem mais histórico. Então, vem lá para 1999, a gente tem bastante histórico. E o principal cenário para formar os pontos de suporte que vocês recebem nos relatórios, pessoal, é ali por volta de 2014 a 2016. Tá? Então, eu volto ali. E vejo pós-empinada de 14,25 da Dilma ali naquele momento, e toda a derrocada do dólar daquele fluxo é onde eu tiro a principal razão pela qual a gente tem os suportes de hoje. Então, eu não espero, tecnicamente, no gráfico a gente tem preço, tem tempo, volatilidade e volume. Para mim, em contrato futuro, volume não interessa, só contrato aberto. Isso a gente vai ver na B3, na BMF. Só me interessa, então, preço e tempo. Tá? E o que interfere no preço do dólar, no nosso dólar aqui, muito é política monetária, médio e longo prazo, política fiscal, curtíssimo prazo, e o DXY, se ele está muito chateado ou não. Nesse momento, o DXY sai da equação,
não é o cara que vai fazer preço do nosso dólar. A gente vai olhar muito para commodities, traz fluxo para cá ou não, o China aquece ou não, ou mantém commodities aquecidas, tá? E como é que estão os nossos parceiros aí, essa guerra de quem corta mais juros, quem corta menos juros nas economias aqui, principalmente nos emergentes. Então, o suporte do dólar, Gui, que eu tenho lá nos 4,26, 4,30, alguma coisinha que eu já não lembro de cabeça aqui, o que ele pega? Ele pega a máxima de 2014, muito provavelmente ali do dólar, e a mínima de 2016, ou a máxima de 2015, 2016, e a própria mínima pós-impeachment ali. Eu pego essa variação, máxima, mínima, tem um valor nominal, tantos pontos. Chegamos na mínima pós-circuit breakers. Já bateu esse fluxo ali. Agora, o único fluxo que não foi batido, pessoal, é o fluxo percentual, é o log. Quantos por cento o dólar caiu quando subimos para 14,25? Então, a minha única base técnica, quando você usa gráfico, não é analisar, fazer o trabalho difícil. Não, o trabalho visual. Por quê? Os eventos mudaram do porquê subimos juros. Uma foi pedalada, tá? Congelada no boleto da energia elétrica. Inflação, que nós tivemos bastante, com o fiscal ligado em 2010 a 2014, sem China nos representar como nos representa hoje, por exemplo, sem ter uma balança como nós temos hoje. Então, vários motivos pelos quais nós tivemos que subir juros ali naquele momento, em 2014, e agora, em 2020 para frente, foram outros motivos. Tá? Só que a resposta humana é igual, é rima. Por isso que eu falo sempre que o mercado, a história tende a rimar, não se repete, os eventos são caóticos, subprime, depois pandemia, e seja lá qual for o próximo, tomara que não seja tão caótico. Mas a resposta do ser humano é olhar para a esquerda e ver, caramba, quanto caiu ali? Vamos tentar replicar para cá, porque vai estar barato quando cair de novo. Quando subiu, sobe quanto? Então, o dólar, nesse momento, se houver lá o 4,26, eu não me lembro se é o 4,34, 4,26, é por quê? Repetir os 13,75 na base log, que não chegou ainda. Os 4 e a mínima atual, que se eu não me engano é 4,71, 4,74, um ponto específico ali técnico que eu tenho no meu gráfico, é quantos pontos caíram. Ali do Levi por Meirelles. Quantos pontos caíram ali? E eu projetei da máxima da pandemia, bum, paramos lá. Paramos uma, PEC dos precatórios, duas, PEC da eleição, e agora estamos rompendo. O próximo nível que eu tenho de comportamento é a base log caindo do dólar. Rompendo 4,691 é ladeira abaixo. Eu preciso do gráfico. Não, eu tô te falando que é esse ponto aí. Preciso do gráfico. O 4,691 é o único ponto daquele relatório do que a gente produziu no domingo, e depois só tem o 4,30 e pouco. Maravilha, então você me pontua que, apesar de termos uma movimentação adversa, que é a queda de juros esperada, rompendo esse patamar de preço, 4,691, a gente pode ter uma Disney mais gorda, que é um dólar indo para a faixa dos 4,30. E Goldman Sachs não está viajando na maionese, que quando ele trouxe o relatório parecia que ele não estava mandando para o Brasil, acho que ele mandou para o emergente errado. Mas quando você me traz essa pontuação aí de que a gente subiu os juros e não tivemos a queda do dólar por causa de PEC, por causa de fiscal e etc., ainda a gente tem, então, fortemente uma possibilidade, esquecendo todo o contexto, que muita gente levanta essa, né? Pô, mas é política, saiu para a esquerda, a gente vai ter benefício, estímulo e etc. Tudo isso vai gerar um cenário mais caótico, fiscal mais elevado. Se a gente pegar o gráfico, 4,691 é a última chance dos comprados antes de uns 4,30. No meio do caminho, é um vazio no gráfico, ladeira abaixo. Pode ser o suporte para pós-recesso. Tá? Mas eu acredito que se o Roberto Campos e o próprio mercado ainda não tem uma ancoragem muito clara sobre dívida, sobre o fiscal, o mercado tem uma ancoragem muito clara em relação ao Roberto Campos. Então, enquanto ele tiver o mandato, é um indicador, pessoal, na minha opinião, é um fazedor de preço. Enquanto o mandato dele continuar ali, e nós tivermos, por exemplo, o Roberto Campos menos agressivo nos cortes de juros, como parece ser, até pelas condições econômicas e fiscais aqui que nós temos no Brasil, o dólar é para baixo e vai repetir, na minha opinião. Vai lá para os 4,30 e pouquinho, e o Goldman Sachs, que você falou, isso, vai ter esse fluxo conquistado ali, o relatório premiado, aquela coisa toda. Quais seriam os riscos ali para o dólar parar? Tá? Seria um arcabouço torto, no final das contas. Seria uma reforma tributária com diversos nuances ali, agrados de setores específicos, porque o lobby está rolando, não tenha dúvida disso. Então, seria o quê? Expectativas sendo quebradas daquilo que já está no preço. Agora, o principal é o mandato do Roberto Campos. Acho que a virada pode fazer também a virada do dólar. 5,50 nunca mais, no curto prazo. Gui, aquele gráfico mensal, 5,50? Isso. Não, eu não tenho 5,50 no curto prazo, Gui. Não tenho.
Não tem jeito maneira. O que vai fazer? Não tem. Não tem. No gráfico aqui não tem. Agora você me convenceu. Não. Os 5,14. 5,140 alguma coisinha. É ali onde eu acho que, vai rolar mais uma PEC. Tá, ali é o fiscal. Já é a catástrofe. Isso. Ali o fiscal sempre faz preço no contrato atual, né? E aí, quando bate o martelo do fiscal, desaba. A bolsa é o contrário. Desaba no trâmite e explode quando vem um fiscalzinho de graça aí para Faria Lima. Então, essa é a maneira. O fiscal dando uma atordoada, 5,14. Tá? E a tendência natural que eu vejo é a gente repetir, rimar quantos % caímos ali com Levi e Meirelles. Quer consolidar o dólar, então, 5,15, vai? Cenário catastrófico. 5,15 é pode ser. Não, é bem catastrófico. 4,69, entre 4,62. Um cenário base. Até a aprovação. Esse é o cenário base. Cenário otimista. Cenário de, alegria e ousadia, 4,40, 4,30. E para trade, tem que ficar muito ligeiro, então, nesses 4,60 e pouco, rompeu, não tem mais compra. E a gente tem que ficar um terceiro ponto, que não vai fazer preço nesse. A gente está falando desse contrato de agosto, setembro, curtíssimo prazo. Também, né? Mas para o final do ano, pessoal, quem vai fazer bastante preço, na minha opinião, também, é como é que está esse acordo de grãos. A gente vai olhar nas próximas semanas aí o quanto consegue aquecer os grãos e as commodities de maneira geral. Quanto menos as commodities dependerem da China, na minha opinião, para ficar aquecida, mais o nosso real se fortalece. Porque China, me parece, que sai de industrial e vem para consumo. E isso não carrega minério de ferro, talvez um pouquinho de petróleo, mas com certeza não minério de ferro. Então, cuidado com a Vale só, para quem está abrindo posição agora acima dos 70 e tantos, porque ela pode ser ali a grande frustração para esse ano. Eu vou ter que pegar a pergunta do Ronaldo, porque ele está indignado, assim como até mesmo eu. Vocês estão falando em 4,30 mesmo com a queda de juros? Não, calma aí. Não, tá só grafista. Só grafista. Tá só grafista. gravado! Ela não falou, não. 4,30 mesmo com a queda de juros. Por falar que aí a taxa de juros sobe o dólar. Então, acho que só para... Acho que a dúvida do Ronaldo tende a ser, acho que de outras centenas de pessoas que estão ali no ao vivo, no online. A gente tende muito a falar, né, que a queda de juros impacta aí no câmbio da seguinte forma: para de cair, até mesmo a gente podia ver a bolsa subindo e o dólar subindo. Esses 4,30 numa visão mais longa seria o case de volatilidade. Rompeu 4,60, mesmo a queda de juros ocorrendo, $1 poderia chegar lá. E aí, de novo, no chutômetro, durante esse ano, até mesmo a virada do ano que vem. Isso, explicitamente. Vamos supor que a gente chama research e estamos sem grana para contratar um economista. Então, a gente tem um grafista e um trader. A gente vai aonde? No gráfico e dá uns pitacos ali. A balança comercial está mais diversificada. O mundo agora está multipolarizado. Então, a emergente vai receber mais dólar de uma maneira mais consistente. Talvez a gente não precise tanto ali se alavancar na economia para manter a economia aquecida, porque XYZ. A gente dá um chutômetro ali e manda. Por vol, o dólar é 4,27, no ponto gráfico especificamente. Se for lá, você se consagra, você sabe, né? Não, porque tem vários contratos, né? A rolagem frita até lá. Se chegar até janeiro, 4,27, você tem uma estátua na frente da Faria Lima. Não, a gente precisa criar um dólar com vencimento semestral. Aí a gente erra. Mensal é loucura. Quanto de lorota besteira a gente está falando, Águia? Imagina. Consolida aí para nós. Essa é uma caixinha que eu não mexo e que eu preciso também, né? Porque na hora de tomar decisão eu preciso comprar o dólar naquele momento e a gente não mapeia esse tipo de movimento, né? Economista olha para eventos, né, e causas. Vocês não, vocês estão ali acompanhando o fluxo, vocês estão ali acompanhando várias questões qualitativas que a gente não consegue colocar dentro do modelo, né? Narrativas e tudo mais. De modelos econométricos não pegam esse tipo de coisa, né? Então, mas assim, pelo que a gente está analisando, e aí, só alerta, não vale para operação intraday, tá? Por favor, não utilizem que não é bem assim que funciona, mas a gente considera a tendência, né? Então, assim, eu ainda não consigo sair do cenário, né? Assinar um cenário diferente do que a gente tem, que é um cenário base de 4,80, pior cenário R$5, melhor cenário 4,60, por causa que eu estou dependente dos eventos que vêm pela frente.
como o Bruno falou, fiscal, decisão de juros e muito mais o que acontece com o DXY, a moeda forte, né? Então, eu consigo chegar a 4,60 se a gente tiver, talvez, uma piora lá fora, se o dólar continuar perdendo valor, eu consigo ainda... chegaria num cenário base de 4,60, mas até o momento a gente não consegue fazer isso. Ari, só perguntar rapidão. Por Gui. favor, porque é polêmica. Porque em 4,30 você desmaia, então entendi. Não, Sim. eu quero que vocês estejam certos, na verdade. Eu quero ir para Disney, eu quero viajar, eu quero as commodities baratas, eu quero tudo isso também. Só não consigo mapear, não consigo assinar um cenário assim, porque eu não tenho embasamento, né? Tudo que eu testo e projeto, ele joga o dólar próximo no cenário a 4,60, mais otimista. não consigo Sim. ainda. Mas eu acho que esse cenário pode entrar em revisão assim que a gente voltar do recesso. Porque eu posso tomar uma surpresa, pode não bater tanto como eu imagino que vá, porque eu acho que na hora que voltar a reforma tributária, eu acho que o dólar vai tender a buscar os R$ 5 para fazer a curvinha bonitinha lá que vocês adoram, né? E voltar a buscar de novo uma queda. Mas não acho que para nos R$ 5. Não acho que ele busca no meio da fritação ali, no meio da discussão, né, da porradaria. Mas ele tende a buscar os 4,80. E depois que passa isso, que é onde eu acho que o cenário deve entrar vai entrar para revisão, porque eu vou ter que dar, de fato, uma atenção um pouco maior para o externo e tentar mapear pontos que estabilizariam o dólar abaixo do 4,80. Minha pergunta ia ser só pontual, assim, você utiliza então o DXY no seu modelo? Eu utilizo. Que legal. Que não é muito comum. Dá uma dor de cabeça, né? Porque muda direto. Né? Então, só que ele aumenta o meu grau de dispersão, exatamente por ele ser muito mais volátil que outras variáveis que eu utilizo para avaliar. Então, tem que ser com cuidado, dólar é um bichinho complicado para economista. Não? Acho que o mais difícil, na minha opinião, é dólar. A gente tem 2 outros convidados ilustres, o Tato, que vai trazer um movimento que eu acredito que seja até um pouco adverso, que é realmente essa curva de juros e a queda da Selic mandando bala para a Bolsa para cima, que a gente vai voltar nesse tema. E aí a gente consolida tudo isso com a melhor assessora ali do movimento, que é a alocação. Falando um pouco de alocação à área economista, hoje, quando a gente olha para a caixinha da renda fixa, então, quando a gente fala de IPCA, a Selic, até mesmo a gente acabou de falar de câmbio, mas as suas expectativas para esse semestre, o que você tem de visão desse semestre para que as pessoas que estão procurando alocar o seu dinheiro consigam ter uma base mais inteligente, se iria para um pré, se iria para um IPCA+, que em questão de produto faria talvez mais sentido, ou se isso não é sua praia. E você tem essa especialidade de mercado de capitais. Perguntei para o Bruno aí o que ele estava olhando nesse mercado de ações, que faria algum tipo de sentido. Fique à vontade também de trazer sua pontuação. Com essa queda de juros, a gente sabe alguns setores que naturalmente sobe, né, de um formato até meio passivo, independente se está dando lucro ou não, se você vê algum insight para a galera que está nos assistindo aqui. Bom, renda variável eu vou deixar para quem entende, né? E do meu portfólio eu delego para bons gestores. Eu sou economista de uma casa de equities, né? Então, e que equities, né? Então eu deixo essa porradaria aí, já tenho demais na minha vida, eu não preciso no portfólio. Deixa na mão deles, eles fazem essa gestão, né? Bom, mas ainda no setor de equities, como uma boa economista, eu estou sempre na caminha do investidor, commodities, utilities e bancos, né? Sempre nesse feijãozinho com arroz. Fora isso, eu acho que o investidor tem que procurar quem entende, quem faz a coisa acontecer de fato. Por N motivos, eu atendo institucional, então eu sei como acontece a pegada por trás. Então, não é só um cenário macro, não é um evento XYZ dentro da empresa. Tem outras questões, assim como o dólar, questão de fluxo e tudo mais, que a gente tem que tomar cuidado se você está olhando só para papel, só para preço. Né? Quando você foge um pouco de fundamento, de projeto, coisa mais fundamentalista, né? Parcelinha de risco da carteira. Isso aí eu vou deixar para vocês. Agora, a questão do pré, né? Que aí liga muito mais com o que eu olho, hoje muito mais atuante na questão de economia austríaca, né? Que não fazia tanto parte da minha vida até eu entrar na Eixo, depois tomou conta, né?
Então, é o que eu mais estudo e mais aplico, porque é o que a gente usa mais lá para determinada escolha de portfólio de equities. Mas funciona muito, né, que é o início do estudo, que são ciclos econômicos, né? Para a gente entender quais são as empresas que vão surfar a onda e tentar antecipar esse ciclo que vem pela frente, né? Essa é a intenção da projeção para monetário neste momento no trabalho atual que eu faço. Olhando tudo isso, eu sempre falo, está demorando demais para quem ainda não comprou pré. Está demorando demais. Já deveria ter começado há muito tempo. Não é, agora eu vou comprar pré. Passou, já era, perdeu. Não adianta mais, não adianta mais, porque ainda vai estar interessante. Mas, assim, poderia ter pego taxas melhores, né? Então, ficar de olho, se não pegou ainda, começa já a olhar com carinho e já montar sua posição. Porque, como eu falei, a gente olha para o que está acontecendo no D0. Um erro, você tem que olhar o que vai acontecer para frente, o que o mercado está precificando para frente. Perfeito. Né? Olha na curva, não olha para agora, né? Então, tem que tomar cuidado com isso. Pós, nunca é demais. Porque a gente mora no Brasil e a gente não sabe o que vai acontecer pela frente. Hoje a casa está organizada, inflação bonitinho, o povo ganha pouco a inflação. Depende. Você não sabe. Né? Qualquer respiro ou qualquer pisadinha fora do quadrado, o negócio já vai dar uma desengolada. E a gente tem um terreno muito acidentado aqui. Né? A gente tem, ou seja, o que é isso? Mudanças de ciclo em prazos muito curtos. Por mais que a gente estamos vivendo uma mudança estrutural pós-pandemia, mas mesmo assim, de ano em ano, cada ano é um ano. A gente não teve nada parecido de 2020 para cá, né? Então, olha como muda muito curto. A gente não tem uma questão, como acontece em economias desenvolvidas, uma mudança de 4 anos, 8 anos. Mudou uma coisinha aqui. Né? Hoje, para eles, a novidade é a inflação. Né? E vão viver isso por um longo tempo até se ajustar. É o elefante mais pesado, né, maior, aqui para eles conseguirem voar, porque funciona como um fundo, como qualquer outro ativo gigante, né? A economia é a mesma coisa. Então, assim, eu acho que tem mercado para todo mundo hoje, nunca teve igual, assim, não é um ou outro, eu vou para a renda fixa ou eu vou para a renda variável, ou eu vou... Não, você tem oportunidade para tudo. A bolsa vai muito bem, né? Seria estranho até eu falar, né? A bolsa vai mal. Eu sou de uma casa de equities, né? E a gente só compra Brasil, então... Eu sou a pessoa mais otimista com o Brasil, né? Otimismo injetado todo dia, a hora que eu chego no escritório, né? Então, tem muita oportunidade. Antecipação de ciclo é muito importante, não deixa para fazer na hora que a massa já fez. Então, assim, tem oportunidade para equities para caramba, porque os juros vai cortar, isso vai melhorar. A economia brasileira está saindo na frente. Não deixa para comprar pré no final. Então, tem oportunidade de renda fixa ainda, aproveita. Né? Então, não é um, é outro. Do segundo tempo já. É hora de rebalanceamento, sentar o bumbum, fazer o dever de casa, pedir ajuda para os profissionais que estão aí te auxiliando, fazer esse ajuste e aproveitar, porque agora não está no momento de escolher um ou outro. Você pode escolher os dois e ficar super bem. Depende do que você está olhando. Você vai operar a curto prazo, está operando mais longo prazo. Aí é com vocês. Não, aí é com vocês. A gente começa a consolidar esse nosso painel. E nós trouxemos o contexto dólar, né, em questão dessas regiões a qual a gente quer deslumbrar como possibilidades. E aí a gente sai do 111.250 de 2021 e vai para onde, cara? Juros caindo, parece que está tudo se organizando, o mercado rompe máxima, não rompe. Qual que é a virada de chave para a gente falar assim, puta, agora vai embora, está na hora de realmente começar a cada vez mais aumentar essas posições no mercado de renda variável. A gente migra do 111 250 como a principal referência e vai para onde? É o 115? Ou continua sendo o 111? E qual que é a virada de chave? Você coloca no relatório lá o rompimento do 134, se eu não me engano. Deve ser a máxima histórica. Só traz esse contexto aí um pouco dessas regiões e o que você espera para a Indifut. Curtinho espaço de tempo, você fala muito do agosto, mês do desgosto, já é dúvida que chegou para a gente aqui, se agosto tende a lateralizar, barra cair, o que as pessoas podem esperar para a Indifut, para cada um fazer sua consideração final. Poxa, vamos lá, Gui. Eu acho que para responder a pergunta de quem enviou
aí na TC Station, creio eu, Gui, eu precisaria do gráfico para olhar exatamente o ponto ali. Mas qual seria o player da virada, ou melhor, do rompimento da máxima histórica da Bolsa para mim? Eu ainda acho que é Petrobras. Tá? Petrobras, um pouquinho de frigoríficos também, que tem um gigantesco upside, então eu acho que teria um bom volume ali entre JBS, a sua Marfrig querida, e a Petrobras, B3, mas eu estou pessimista com a Vale, então não teria ali a exposição na Vale. Agora, pontos especificamente, falando do índice, assim como o dólar, que eu olho muito para 2016, 2015, o índice é a mesma coisa, eu olho para todo aquele ciclo, onde o pico das commodities foi ali em 2010, tá? E aí a Bolsa fez aquela lateralização muito ruim. Eu comecei a investir lá, então comprei Petro a 22, foi a 4. Comprei Vale a 20 e alguma coisinha, foi a 14. Tá? O que eu acho que mudou daquele ciclo para o ciclo atual? Eu acho que a governança está melhor das empresas, os nossos empresários aqui estão sabendo lidar muito mais com esse movimento, como a Ari falou, ágil de inflação e juros, que não é bom, mas a gente está cascudo aqui, principalmente as empresas de commodities, porque eles já sabem e estão vacinados que China não vai voltar a crescer 2 dígitos, então ninguém está se alavancando, comprando mina, comprando nada, nem Petrobras. Então, esses argumentos, Gui, fazem eu acreditar que o Ibovespa vai para 141 mil, por exemplo. Pega lá os FIBOS da vida e tal, eu não tenho meus gráficos, agora a gente pode fazer futurologia aqui e dizer, beleza, a gente vai romper. O que é importante, o que eu acho mais importante para o investidor? Você tem dois cenários para o Ibovespa. Geralmente a análise técnica, péssima, né? Tem 3, né? Pode acontecer tudo. Né? Não temos a lateralização para esse ano aqui. Tá? Ou você vende topo da consolidação do Ibovespa, para quem é trader aqui, tem mais afinidade com gráfico. Então, o que você vai fazer? Você vai correr para o pré da área, e vai diminuir os seus aportes mensais para os investidores, trader vai shortear, vai vender call, vai comprar put, vai fazer tudo aquilo. Vender índice agora é coisa de idiota? Eu acho muito. Eu acho desnecessário, Gui. Por que eu acho desnecessário? Porque a gente está na iminência de ter grandes notícias, e notícias para os próximos 3 anos. Então, as aprovações de Brasília. Então, o analista político agora é o cara que a gente tem que sugar aqui bastante, porque ele pode dar um insight, a gente pode ir na frente por causa disso. Então, acho bobagem você mirar o seu capital agora e o seu neurônio para especular índice. Tá? Você não operaria índice, esse que seria o X da questão. Isso, não, operaria day trade. Quando você fala vender para mim, Gui, hoje a gente tinha que ter vendido no 124, 100, alguma coisa que era ponto. Então, vender nos pontinhos com a gestão que você faz, por exemplo, de trade, é isso. A gente vai vender as resistências que forem surgindo, 124, 125, 126, 600, alguma coisinha, até o infinito. A gente faz isso. Agora, onde está o dinheiro gordo? O dinheiro gordo está se fazendo, o fluxo está entrando, está se formando. E eu não acho que é agora. Tá? Agora em julho, e que sai na primeira quinzena de agosto. Eu acho que vai estar mais próximo, talvez em setembro, mas o sinal técnico não tem um timing específico. Ele precisa ser dado, ele não deu. Tá? Para o alocador de longo prazo, então você tem 2 opções. Ou você compra full power a bolsa, porque você está no último mês de consolidação, nós estamos aí em 2016 ou em 2004, onde mês que vem você vai comprar 5% mais caro, a mesma ação, depois mais 5%, que ela vai estar subindo. Então, a gente, nesse cenário, o que o técnico faço? Ao invés de olhar o gráfico mensal, que eu estou postando para todos vocês no relatório, jogando lá 2016, jogando 2003, Lula 1 a Lula 3, aquele gráfico do Ibovespa, se a Bolsa romper o 126, o 127, por exemplo, eu já começo a trazer o diário. Por quê? A gente vai olhar para os fluxos de queda e vai raspar a compra pesada. Então, você day trada resistência e suporte. Mas você swinga, pega mal falar swing trade, né? Dependendo da idade, você faz trades mais longos e casadinhos, né? Compra ação, compra o ETF, compra call e compra o contrato futuro em períodos do diário. Eu vou olhar para o diário, quem vendeu, vendeu quanto, e vou socar compras ali. Acreditando no zigue-zague, coisa bonitinha de grafista que adora. Tá? Esse sinal não foi dado. Então, nesse momento, eu acho que eu iria... Está de lado ainda. Eu cético, por Vale, por China sair de minério para porco, e eu vendo mais, eu venderia... não faria exatamente nada nos contratos futuros. Tá? Compraria taticamente, como eu estou comprando ouro, estou lá amassadinho em ouro. Estou comprando Fleury, pós-combinação de negócio com a Pardini, que está paradinha. E a bomba da minha carteira, que é a Qualicorp. São as 3 coisas que eu estou comprando. O resto eu zero tudo. Não fiz aportes em junho, não fiz aportes em julho.
Está tudo pendurado minhas ordens, não aporto a mercado e pré-fixado. São as coisas que eu estou fazendo. Ao sinal técnico ou de Brasília, por exemplo, tá? Porque commodities a gente não vai ter o sinal perpétuo. Commodities está muito volátil. Então a gente tem o perpétuo ali para 3 anos Brasília, tá? E o técnico pode acontecer a qualquer momento. Bolsa rompeu, pessoal, 127, 130 e tal. Brunão errou. Deixei de pôr dinheiro na renda variável para pegar uma merreca, que vai ser merreca, os 13,75, os 11 ponto alguma coisinha na sua LCI de curto prazo, para uma Simpar, que vai dobrar, para uma Sinca, que agora vai ser comprada, já foi, para uma TOTS, ação até vovô vai render mais, seja por yield ou seja por uma valorização. O Bruno errou. Agora, se eu acertar, eu recompro no 115. Eu recompro no 112. E esses pontos vocês têm, nós temos nos relatórios. Então, o que o Bruno está acreditando? Que agosto, mês de desgosto, pegamos lá, vamos até o 126, batemos 125, vamos até o 126 agora, por exemplo. Euforia, aí volta Brasília. Pum, 112, 115, 116. Ali... Mano, olha de novo para a fileira do 25 até o 16 e repete isso que você vai aliviar muita gente. Por favor. Vai cair o índice? Por favor, fala de novo. Você vai falar, ó, se eu estiver certo, bate 26, 126 no máximo, e aí Brasília volta e derruba. Por favor, mas fala. Por quê? Não, só faz isso, por favor. Vocês estão vendidos no índice, cara. Não, eu acredito. Me respeito. Fala, não, traz aqui, ó, olhando pra galera, por favor. O que eu estou fazendo na minha carteira previdenciária é não comprar índice nesse momento, diminuir muitos aportes no índice, porque eu acredito numa retração. 115... Isso, ali o pré, durante e pós-eleição é um momento específico. No índice, para mim, quais são os pontos de desconto para mim? Reforma da Previdência, 2019. Ali teve muita negociação, então tem muita ação, principalmente no setor financeiro ali, que eu tenho as minhas ordens todas cadastradas ali, porque rolou muito interesse. Então, para mim, tem muito interesse naquela região de preço. O Ibovespa também, e está na casa ali desses 115, desses 100 e quebradinho, que eu acredito que volte, para depois nós subirmos. Esse é meu cenário, Gui. Só que, de novo, se você está como eu, você está adorando, cara. Estamos andando de lado, estamos beliscando para cima aí com o IPCA, mas depois voltando quase que praticamente tudo, fechando próximo da abertura hoje no mini índice, por exemplo. Você está usando os pontinhos do relatório para fritar no day trade com muita responsabilidade, tá? Só que você não está full power. A porrada, você que opera opção para ficar milionário, você que opera ação para ganhar um dinheirinho, ela não veio ainda, na minha opinião, na Bolsa. Tá? Ela foi tradeada agora, os juros, mas, cara, muitas pessoas, quando o Roberto Campos começou a subir em março, comprou os juros. Né? O Roberto Campos começou a subir os juros em março de 2021, você olha para o gráfico do Ibovespa, fez um pico em março. Aí ele cedeu em abril e maio. Explodiu em julho. Nosso pico histórico é em julho de 2021. Com juros subindo para chuchu e inflação totalmente descontrolada montando para cima. Então, ou seja, nós temos um rally da Bolsa fake. Tá? Isso pode acontecer agora. Então, pode ir para 126, porrar para baixo, desculpe a palavra, porque teve uma situação ali onde nós não tínhamos a ancoragem suficiente para aportar dinheiro gordo. Tá? Então, eu acho que tem que ser paciente. Agora, meu canal chama Clube dos Dividendos. Sou cornetado para caramba, porque eu vendi Taesa. Vendi Taesa, com juro real a 2 dígitos, vendi Taesa para comprar JBS. O cara me fuzilou. Mas por que eu comprei JBS? Porque eu estou com uma tese de JBS? Por preço? A gente junta os dois, mas por quê? Pô, a gente não tem ainda um segmento da economia tão agradável ou agradando para a gente ter um ciclo forte de alta. Ser tático nesse momento eu acho muito legal. Quando o sinal vir, a gente vai lá e aponta para uma direção. Eu não vejo essa direção atual. Então, você tem que tomar 2 atitudes, na minha opinião. Não pode ficar neutro. Ou você compra menos ações, e manda bala aí numa renda fixa, ou deixa o seu dinheiro cozinhando ali por um momento muito tático, dê mais 0, menos 1, para aproveitar um sinal técnico, tá? Ou um sinal de Brasília. Ou você fala, beleza, cara, estamos em 2004. Tudo que eu comprar hoje vai estar 10% mais caro. Porque se nós pegarmos a Bolsa em 2004, exatamente tudo subiu. Tá? O que nós tivemos de driver lá? Commodities e DXY despencando. Foi uma década de despencado. A última década pré-2000 a 2010 e dólar caindo foi pós-Volcker. Tá? Perdão, pré-Volcker, entre 70 e 80. Então você tem que estar acreditando em algo parecido, cara. Ou um emergente
bombando de construção e mandando commodities lá para cima, e todo mundo crescendo, podendo jogar juros para baixo com inflação controlada, porque alguém está com mão de obra barata e consegue financiar essa globalização tranquila com crescimento alto, ou você está acreditando em algo parecido ali com a década de 70, que é mais ou menos o que eu acho. Então, Bolsa não acompanha, cara. A Bolsa não foi bem naquele momento. Em um primeiro momento foi bem, mas depois veio para baixo. Então, tem o passado que a gente dá uma olhadinha, e eu preciso ser tático na minha carteira. Aqui, não vou aguentar. Não teremos o Ralidade? O Rally do Haddad? O amor não venceu? Eu lembro um dos eventos que a gente fez aqui, eu acho que o Lula não tinha definido ainda quem seria o ministro, né? E estava se especulando na plateia que seria o Mercadante. Você lembra disso? Eu lembro, com certeza. Eu lembro. E aí o Mercadante era CEO da transição, cara. E a gente estava ouvindo o Mercadante. Aí depois aparece o fera da Previdência, dizendo que ia reformar a reforma da Previdência. Pô, então a gente está bem, a gente está tranquilo agora, eu acho. Só um papo, assim, abstração. Mas Rally do Haddad, eu acho que vai vir com o CARF. Se ele tiver vitórias no CARF, o Rally é dele. Então, só para... Antes de a gente ir para as perguntas, tanto na Station como também aqui para o presencial, Bolsa, juros caindo ajuda, mas antecipou uma boa parte. Estamos nesse patamar dos 123, 124 mil pontos, principalmente no índice futuro, exatamente por um contexto de política monetária. E para porrar para cima e a gente começar a falar de mercado de expansão e não de lateralização, é a volta aí, então, do governo finalizar esses ruídos e a gente conseguir materializar o fim dos riscos que não estão ainda materializados. Seriam isso? Ou futurologia técnica. Se você quiser apoiar a sua decisão de recurso, de alocação de recurso via análise técnica, eu acho que são esses dois drivers. Brasília voltando, aprovando o arcabouço e reforma, ou um sinal técnico do índice. Esse sinal não aconteceu para mim ainda. Perfeito. Dúvida aí, meu pai? Você está com um microfone, não? Não? Espera aí que já vão conseguir trazer um microfone. Se você perguntar para onde vai embora, eu levanto daqui para te dar um cacete. Não, tô levando. Não pergunta de lojas que era o que era? Light. Essas empresas não dá, hein? Pelo amor de Deus. Pet, Sequoia pode ou não? Não, Sequoia com o quê? Ele manja até o patrimônio da empresa, os ativos, quanto vale. 667 milhões de reais. Boa, vamos lá. Uma dúvida, né? Até eu que sou assessor na última linha ali de alocação, a questão do dólar, até que foi o Ronaldo, acho que mandou. Duas perguntas. É possível, se caso o Brasil cortar juros, né, intensificar a queda de juros, vir um fluxo estrangeiro maior para cá e com isso o dólar vir lá para os 4,30, 4,20, ou os juros vai cair, o dólar vai voltar para cima? E a segunda, a minha opinião parece muito com a do Gui, né, se caso der 0,50, acredito que vai ter uma correria maior na Bolsa, vai subir o quê? Varejo, construção, até algumas coisas que a gente entrou em trades, ou outros setores que a gente teria que ficar um pouco de olho ali, que podem se beneficiar mais, né? Ari, você quer aproveitar a parte do dólar? Dólar é você, pai. Não, eu falo também dólar, mas deixa você. Não, assim, eu acho que a questão do corte, né, tá todo mundo muito em cima da decisão, eu acho que isso já foi muito, muito precificado. Né? Eu acho que a gente isso não... é importante ouvir. eu acho que a gente não vai ter toda essa euforia que o mercado está esperando por corte de juros, não. Né? Acho que já vem com essa busca, né? Porque todo mundo esperava que ele fizesse isso antes, na verdade. Né? Então, isso ajudou a impulsionar, ajudou com o próprio dólar, né, a tirar o dólar dos patamares acima de R$5, vir trazendo. Né? Então, não acho que vai ser que o corte é o denominador comum, né? E nem a magnitude. Eu acho que o importante é cortar. Né? Cortou, o mercado vai ficar bem. E aí, o que eu sinto que o mercado não está preparado é por isso que a gente trouxe aqui, que é o que vem depois. Né? A volta de Brasília, todas essas questões que estão fora do sentido de política monetária. Tá? Entretanto, como o Bruno falou muito bem, o comunicado e a ata vai aquecer para a próxima reunião, porque aí sim a gente vai começar a discutir magnitude. Será que fica no 0,25? Será que é 50? Será que ele vai, né, encher a mão e vai fazer? E aí o mercado vai começar a discutir de novo. A inflação vai continuar
tendo deflação maior, e a gente já começa a sair do período sazonal de deflação, inflação mais baixa, que isso também já está precificado. Até o próprio Banco Central já incluiu, né, na projeção trimestral do Ministério da Fazenda a questão da inflação, ainda está com inflação bem longe da meta, mesmo considerando que os próximos meses a gente tenha inflações mais baixas do que o previsto, dentro do período sazonal também, né? Porque agora o que importa é olhar para frente, é olhar lá para o horizonte relevante, 24, 25. O Banco Central fala bastante de dívida pública, como eu falei, de forma secundária, mas ele está considerando, porque o medo é, na hora que essa discussão voltar, a gente ter a desancoragem, ela continuar, os juros voltar a abrir, né? E para dólar, eu ainda acho que a gente está muito exposto à incerteza do ambiente das economias desenvolvidas, né? Que a gente ainda não sabe, né? Por exemplo, o mercado precificou 0,25 para o Fed amanhã, inclusive, né? Mas e depois? Porque antes a gente tinha precificado que seriam 2. Aí, de repente, CPI veio melhor, que é o dado de inflação que o mercado gosta de olhar. Pronto, agora não é mais 2, agora é 1 e vai falar de corte, vai colocar um guidance no comunicado de ciclo de cortes próximo. Não acredito nesse cenário, né? Olhando só para a comunicação dos Fed Boys, só para documento, livro bege, não acho que o Fed traz esse sentido, mas é o que o mercado está precificando, né? Agora, quando a gente... E aí, separa a inflação, volta a olhar a atividade, mercado de trabalho nas economias desenvolvidas, nada melhorou. E isso lá fora é muito mais importante do que inflação, que é a grande diferença que a gente tem para a decisão de política monetária aqui. Então, eu acho que a gente ainda tem muito carrego externo para o dólar aqui. Acho que o fluxo, mesmo com corte, mesmo com o Brasil com um ambiente um pouco mais arrumado do que os nossos pares, a gente ainda vai continuar nos próximos meses perdendo esse fluxo que deveria vir para cá, advindo de incerteza política, por causa das discussões. A não ser que a gente tenha um milagre, né? Que eles façam tudo arrumadinho, que ninguém fale besteira, né? Que ninguém faça uma grande... fale muita coisa, porque o problema, desde o governo anterior para esse atual, é falar demais. Eles têm muito canal de comunicação. Se eles fizessem o que eles fazem quietinhos, a gente não teria tanta volatilidade advindo de incerteza política. Né? O problema é live. O problema é que eles estão vocais demais, eles falam demais e só falam besteira, né? E aí o mercado reage a isso. E, na verdade, nem é isso que vai acontecer, né? E tem outras coisas também que eu acho que... Não que tenha passado despercebido pelo mercado, porque a gente acabou tendo uma precificação em relação a isso, mas aconteceu também no fechamento, que foi na aprovação da reforma tributária com a postura do presidente da Câmara. Né? E fica aí todo mundo agora, será que no Senado vai ser igual? E aí a gente já teve alguns parlamentares lá bem incomodados, e agora a dinâmica mudou. Né? Se a gente está com essa leitura que o Lira domina a Câmara, será que o Rodrigo Pacheco tem o mesmo domínio pelo Senado? A gente não sabe. Né? Então, não é só fluxo, não é só economia doméstica. Acho que a gente tem que dar um pouquinho de peso ainda para as questões internacionais que não estão resolvidas. Né? Tá muito longe, isso que a gente nem falou de Europa aqui, né? Que coitado, acho que nem precisa, né? Só falar tá ruim já define para bem. Comprar dólar. Já define bem, né? Então, questão externa e a questão de instabilidade política que está roubando o fluxo daqui ainda. E aí eu faço jus, né, que o Bruno falou dos nossos emergentes. A gente tem já vê essa divisão de fluxo. A gente teve essa briga com o México, né, lá atrás, mas ainda assim eu acho que o investidor ele está contido, ele não está nem fazendo um grande direcional para desenvolvido, porque ele não sabe até onde vai, né? Fim de ciclo ou não é fim de ciclo. E também não direciona para cá, porque ele também não entende o terreno da gente, né? Não entende o que acontece aqui em todos os países, né? Porque um dia Chile está bem, amanhã não está, né? E como eu falei, o período é muito curto. Então, o fluxo já vem gradual para nós, né? E o Brasil ainda tem essas travas que seguram, então não deixa que a gente tenha um dólar muito depreciado frente ao real. Acho que não deve ser tanto assim, não. A resposta Taylor que você quer ouvir, irmão, 4,60 tá logo ali.
Ah, mas ele é assessor, cara. Não, mas também é cria você nossa. é cria nossa. Então, assim, ó, 4,60 tá logo ali, bonito. Mano, 100 pontinhos, peidou, tá lá. Quando chegar lá, não é... Aí acho que o que a gente tem que levar de insight desse painel é cortou, isso que importa. Parece que o 0,256 é coisa de maluco nosso aqui, que fica na pira de querer encontrar fluxo onde não vai existir. Chegou nos 4,60, tem uma estopada muito grande. Essa que é a real. Não é que vai cair nos 4,30 por mérito. É maluco Noia que comprou e fala, nossa, erramos. E Não, vai acionar a venda, que é o stop. Então, do jeito que descer, volta tudo. É um perolzão nos 4,60 que vai acontecer ao tocar lá. Ô, Então, Gui, mas vocês não estão devaneando, não, com 0,50, só para dizer, tá? eu estava sonhando com isso. Eu quero Tá que você sonhando com esteja isso. certo. Assim, vocês não estão devaneando, não. Até, como eu falei, até sair a ata, né, a academia em si tinha um consenso que era 0,50. Vai começar com 0,50. O que mudou foi a Que para divulgação nós do... eu fiz uma aposta com o Beida, 0,25 ou meio. A gente estava sonhando com isso, acreditando que, nossa, 0,5%, pô, tá milionário. Não, a gente entendeu que, mano, se ferramos, 0,25 ou meio, tanto faz. Eu acho que a gente tem que rasgar o livro e fechar tudo se vier um. Se vier não, aí eu pego fegas. Né? aí Porque daí o que a gente tá falando não faz sentido algum. até 0,50 tá dentro do previsto, tá tudo certo. Mas aí os 4,60, a partir do momento que rompeu ele, é tchau. Porque daí é muito stop, vai afundar, vai voltar da mesma magnitude, pelo que eu entendi. E aí, Brunão, finalizando, você me corrige. Os 4,80 é o imã. Acima de 4,80 está caro, abaixo de 4,60 está muito esquisito, mas 4,80 tende a ser um imã. E independente se a gente tem os meio e por aí vai, qual que vai ser o restante da sequência. Então, quando a gente fala de câmbio, a gente tende a... A gente saiu já dos 5,20 e pouco lá no Boletim Focus, vem escorregando. DXY está arrefecendo, essa alta que tem aí é técnica, a gente acompanha isso no Morning Call, é para continuar o movimento baixista. 4,60... se você começar a brisar nessa movimentação de patrimônio, né, dolarizar, pode ser inteligente, sim. Vamos lá, Leandrão. Então, primeiro que eu não tenho nenhuma qualidade para me colocar na pele de vocês, né, do Vitão, do Polatti, quem assessora cliente. O que eu teria para falar? Primeiro, de ações. Eu acho que se você for no trade dos juros, 25,50, ou no trade dos juros mesmo... Do setor, né? Você está indo com a manada. Você já está com a manada, você não foi antes, entendeu? Acho que esse trade foi lá em maio, março, provavelmente. Das mínimas, das small caps, das empresas mais sensíveis ali, que a Faria Lima chama de long duration. Você pega aquelas ações e já foi. Então se eu fosse você agora, o trampo é um pouco mais chato, mas eu iria para o micro, eu iria para a empresa em si. Quem dá lucro? Aquele papo do começo da nossa conversa aqui. Então, se separar o joio do trigo, agora acho que é o mês para isso. Por quê? O price action, a volatilidade, um dos itens do gráfico lá, tanto para a quadrada, tirando algumas exceções, como Sequoia, Via, mais ou menos, mas tanto para a deficitária quanto para a lucrativa, está meio parecido, cara. Tá? As lucrativas estão andando para frente, estão um pouquinho mais, mas, olha, tá meio parecido. Você conseguir identificar uma assimetria ali, dizer, opa, a tenda deficitária e a direcional, a Curi, voa, opa, eu acho que direcional e Curi continuam andando, tenda para ali. Então, esse trade do eu parei e a outra continuou, é agora, é você ir na frente. Tá? É você buscar o balanço, vai importar um pouquinho mais. Por quê? Porque eu acho que o juros está tão tradeado já, que o trade agora não está mais ali. Mesmo se Roberto for ir cortando, vai ter ali um repiquezinho, mas provavelmente você também tem clientes que não só fazem day trade. Você olharia para esse cliente e falaria, cara, vamos montar um portfólio de ações que geram caixa, então seria um primeiro termo ali. E aí, olhando para o mundo, o que é consenso e que não foi inabalado? O ouro. Então, pô, se dólar sobe, o dólar cai, o commodity cai, a gente não sabe muito bem. Mas o fato é que fluxo para ouro o Banco Central tem. O pessoal está desdolarizando um pouquinho, comprando mais ouro, o que vai saber, eu acredito que a geopolítica, cada país vai ser idiosincrático. Então, se eu tiver reserva em dólar, os Estados Unidos a China pode falar assim, não negocio mais com você. E a China é meu maior comprador. Então, o pessoal vai começar a ter outros tipos de reserva, e essa reserva é ouro. Então, como assessor de investimentos, eu pensaria muito em como alocar ouro melhor para o meu cliente, como definir um portfólio de ações que geram caixa dentro das empresas de juros, dentro do setor doméstico.
Tá? Porque o Ibov é muito incerto. Eu não estou construtivo para o Ibov. Tá? Nem para a Petrobras e nem para a Vale, vamos assim dizer. Mas estou construtivo para os bancos. Então, só uma perna do Ibov está bacana. A outra não está tão legal assim. As outras duas não estão muito bacanas. Tá? Então, eu pensaria dessa maneira, tático e micro. Acho que para você ir na frente, vai no micro. Vai na empresa que, pô, cortou ou não, Porto Seguro. Cara, foi lucrativa mesmo com o jurão lá em cima. TOTS segurou a bagana mesmo com os juros lá em cima. Das empresas que abriram agora, a Intelbras segurou a Rojão mesmo com os juros lá em cima. Então, tem small cap, de novo, que lucrou, cara, nos últimos 12 meses. E aí, eu acho que você está na frente da manada. Porque daqui a pouco, se a bolsa tomar uma pancadinha, e as small caps... Na bolsa não, o small 11 ou o trig 11 tomar uma chapuletada, o cara vai comprar a tenda de novo. O cara vai comprar a Sequoia de novo. Não sei se a Sequoia subiu. E não vai rolar não vai rolar uma segunda pernada, entendeu? Porque já foi o trade dos juros. Mas sabe isso aqui, pai? Essa liga aqui, ó. É madruga, irmão. Vai ter que acompanhar o balanço trimestral e pegar esse... Faz parte do trampo, né? É bacana, pô. Esse movimento do balanço. A gente vai finalizar com ouro aqui, tá? A pergunta do Luiz França, acho que é o grande destaque. E, coincidência ou não, estamos no pico da audiência. Mais dúvidas aqui no presencial, por favor. Oi, boa noite. Na verdade, assim, a gente já viu que realmente a gente já passou um vagão, né? Vamos falar assim. Agora, de alta, você fala? De alta. Quem trouxe esse vagão? Porque a gente vê que o gringo não entrou tanto. O multimercado ainda parece que não. Parece que estão voltando algumas captações para voltar. Quem fez esse crescimento, aumento? Quanto isso é relevante no total, que a gente imagina que possa ter, falando de fluxo, né? E quem é que seria o responsável, o gringo, responsável pelo nosso maior aumento? O multimercado, que também é um mercado bem relevante, os fundos multimercados, né? Então, essa dúvida fica na minha cabeça, quem vai puxar o trem? Né? Todos, se for todos de uma vez, a gente vai para 200 mil. Mas, né, nessa ordem, ou até pela visão deles, quem é o piloto? É o multimercado? É o gringo? Bom, o gringo a gente viu que não entra em algumas, mas ontem ele entrou em Via, por exemplo, o BlackRock entrou em Via. Né? Então, essa é uma questão que eu fico pensando e não chego aí a alguma conclusão. Se puder, principalmente, acho que a Ari, né, que tem... mais vivência no asset. Jogou o rojão para ela. Putz, não. Nos dois, mas a Ari... ele feliz agora. A Ari lida com assets todo dia, né? Asset allocation. Ela que falou que lida com asset allocation, né? É isso. Mas o Bruno também. Eu tenho resposta até, mas uma parte da pergunta. Então, se a Ari... Eu acho que eu também devo ter só por uma parte da pergunta. Eu acho que falta fluxo, sim. Eu acho que quando eu olho para cenário, eu dou um call arrumado. A gente tem tudo para receber esse fluxo, né? A gente tem tudo para destravar valor. O que segurou mais, que a gente tivesse, enfim, a bolsa mantendo, né, patamares maiores e a sua última alta expressiva, que foi final de 20, foi de fato fiscal. Saiu isso da frente, opa, destravamos o valor. Essa era a conversa. Agora destravou o valor, agora vai. Mas é um valor muito infundado, porque você não tem como consolidar isso. Você não tem fluxo e você não terminou a discussão. Então, lá os gestores têm call lá de 140 mil pontos, final 160 mil pontos, porque está todo mundo otimista, achando que essa dissipação ela vai continuar e que o gringo vai ficar mais animado com o cenário Brasil, olhando para os pares também, que o fluxo vem. Mas, enquanto isso não acontecer, é só uma ideia de que pode bater os seus 140 mil pontos. Tá? Tanto que a gente tem lá no quadro, né, o call de todo mundo coloca lá. O que acha que é fechar. O meu está em 115. Então, assim, já passaram em cima de mim com um trator, assim, já foi embora o 115. Né? Mas por quê? Não tinha condição alguma, 3 meses atrás, de eu firmar um call diferente. Eu não achava. Falei, não vai dar, né? Porque falei, putz, vai piorar a discussão por lá. Em Brasília, o tempo começou a fechar. Falei, não vai aprovar. Corte de juros não vem. E a Bolsa voltou a subir. Falei, opa, mas da onde está vindo isso? Não tem fluxo de fato. A gente só tem resgate, o dinheiro só saindo, né? E o pouco que a gente recebeu não foi suficiente para tirar o net negativo.
Então não tem. Né? Eu também fiz a mesma pergunta, de onde está vindo? Enfim, de repente aconteceu. E a gente... Enfim, também todos os eventos que a gente teve no início do ano, também no setorial, que aí também não ajudou muito, né? Acabou tirando bastante valor da nossa Bolsa Brasileira. E isso fala, não contaminar. Contamina sim. Pega, você acaba tendo uma... Você fica perdendo o valor como um todo, porque é questão da desconfiança. Você não tem mais, né? Essa credibilidade. A gente foi perdendo credibilidade. O que eu acho que foi um vetor, porque Bolsa é atividade, foi o resultado do primeiro TRI. Aí juntou isso, passou as discussões, aí todo mundo, opa, agora é a hora, Brasil é a hora. Mas foi mais o local mesmo que fez esse movimento, não foi de fora. Imagina se a gente estivesse de fora. Aí tá lindo, né? Obrigada. Presencial, mais alguém? Gostam, né? Deixa eu complementar. Ô, Luizão. Dá tempo ou não? Os próximos palestrantes já estão querendo bater. Mano, qual é? Os caras falaram que 7h30 estava ao vivo. Não, mas manda bala. Você está passando o microfone ali. Rapidão, papum. Não, Álvaro, então, a parte mais técnica, se essa subida entrou fluxo novo, na minha opinião, não. Como nós estamos consolidados há 2 anos, então essa subida foi a própria Faria Lima. Né? Seja follow-on secundário ali nas ações, ou no índice Bovespa, por exemplo, estopada, cara. E aí você falou em um ponto muito importante, que é multimercado. Quem faz fluxo, na minha opinião, dentre as classes, que a gente tem que ficar mirando lá na Ambima, de fluxo positivo ou negativo, como a área está falando, agora está entrando, ou está saindo, está tendo retirada, resgate, ou está entrando, é o multimercado mesmo. Mas esse cara, infelizmente, o nosso rastreio, a Genial, que estava com uma representante aqui, faz um trabalho muito bom. O Roberto Mota, que também é amigo do Gui, Twitter, faz um trabalho muito bom. Eu olharia esse fluxo da Ambima, que nós, pessoas físicas, podemos entrar no site lá e pedir, mas o site só é atualizado, cara, cada ano bissexto. Então, você realmente... É igual a RI, de empresa sem liquidez. Você vai investir na Shoes, você tem que ir lá para Santa Catarina, cara, falar com os caras. Perguntar o que eles estão pensando, qual é o CAPEX para o ano que vem, o que eles estão pensando em comprar. Porque você não tem aquela informação fácil no site. Então, Ambima, multimercado, você vai saber se está entrando dinheiro novo. Tá? E as teses de dinheiro novo aqui no Brasil, de gringo, é commodities, cara. A transição de uma Vale para Itaú é meio que já esperado, assim, tá certo? Pelo menos na minha opinião. Agora, a transição de um Itaú para uma TOTUS, para uma empresa qualquer de small cap, cara, é difícil imaginar. Aqui que a gente precisa de um dólar fraco, DXY fraco, tá? Para esse dinheiro vir para emergente, e aqui a casa pseudo arrumada, porque o nosso benchmark também não é uma maravilha. Você vai falar que o Chile é uma maravilha, muito mais maravilha que a gente, México é muito mais maravilha, Índia é muito mais maravilha que a gente, Indonésia, Singapura. Então, assim, acho que essas duas ferramentas para você, esse ponto do mini índice, do índice até o 120 alguma coisinha, estopada, cara. Não vejo aquele fluxo determinante para ter ocorrido essa alta aí. É só uma troca. Assista os podcasts da Faria Lima, todos, inclusive do Gui. Você vai lá do marketing fazer propaganda. Do market makers ao stock pickers. Gestor, tudo igual, cara. Não, a gente tinha uma ideia, desculpe. A gente tinha uma ideia no começo do ano. Eu não sou gestor. Pode meter o pau, eu não sou gestor. A gente tinha uma ideia no começo do ano, a gente estava pessimista, mas agora a gente está mais construtivo. Aí é sempre alguém que melhorou. Nunca é tipo assim aqui dentro, mas aqui melhorou, cara. Tá? Então, acho que parte muito disso. Estopei e estou comprando isso. Só que ele estopou, mas não necessariamente ele comprou o local. Porque está caro para ele. Tipo a VEG. Tá tipo a VEG o índice para ele agora. Fala, puta, cara, só subiu essa desgraça. Eu vou te resumir. Eu sou sempre o cara que vai fazer você entender de jeito muito simples. Eu vou estopar porque pode dar uma merda grande. O gringo entrar comprando vai levar todo mundo. Então eu vou estopar. Mas eu não sou tonto de comprar aí. Entendeu? Então, quando você olha, vamos fazer o exercício do índice futuro. Você compra no 124? Pronto. Essa é a resposta. Você não vai comprar no 124, porque você só tem barreira, você tem o sentimento de jogar para baixo, você fala, se esse trem começar a puxar para baixo, onde que... Eu sei que a galera gosta muito disso, comunidade. Onde é que está seu stop? Você vai olhar lá para 120 mil pontos? Qual é que é? Então... Um pouco do movimento é muita gente que estava pessimista, que nem o Bruno falou, se você pegasse o podcast de novembro e dezembro, ninguém virava o ano falando assim, agora vai. Fundo verde estopando em dólar, esse foi o sinal. Isso. Ali foi o sinal, você falou, puta, cara, a Faria Lima vai virar no dia seguinte. O mestre falou, virou todo mundo. Quando ele falou, ele já fez, né? Isso. Por isso que não tem fluxo novo, é só estopada.
Por favor, dúvida? Vamos lá. PPI da Petrobras. Estamos batendo 20% de defasagem. Até que ponto isso pode fazer preço aí, não somente equities, mas inflação, né? Porque tem uma implícita aí, escondidinha, pronta para dar uma estourada, né, nesses próximos 2 meses aí, e não vai ser pouca coisa. E o que isso pode, enfim, corroborar a narrativa do Campos Neto, por exemplo, ser mais hawkish e segurar esse aumento no ponto 25 e vir com uma ata bem ruim aí para a expectativa de mercado e aí bagunçar todo, vamos dizer, a dinâmica esperada aí dos equities e tudo mais. Como é que se isso está guardadinho, o que vocês veem que isso pode acontecer de impacto em preço? Seu nome, de novo, eu já te conheço, mas eu esqueci. Luiz. Boa noite, Luiz. De Jundiaí, grande, conterrâneo. Aventura vem para cá também, então você manjou o que a gente passou para vir para cá. Mas esse é o principal trigger para mim da Bolsa. É se o Prats conseguir ser claro o suficiente de como ele vai conduzir essa política econômica, e nós estamos no melhor momento para os próximos 3. A oportunidade da Petrobras, na minha opinião, a segunda, né, porque a primeira já subiu, estopando uma galera, mas agora, para mim, é ainda maior. De uma Petro, sei lá, 50, por exemplo. É agora. Para com isso. Porque se o mercado engolir a política dele, a Petrobras é um cavalo de corrida, cara. Porque a gente tende a ter o petróleo estável, a não ser que tenha mais um xisto, como foi em 2014. O petróleo estava estável, cara, de 2010 a 2014. Ele implodiu devido a um excesso de oferta. Ou aparece o Biden abraçado com o Maduro, ou com uma bomba atômica no Irã, ou alguém descobre xisto. Você tem que apostar nesses 3 aí para o petróleo derrocar muito. Tá? Então, a gente tem ali, para mim, está a principal chave da Bolsa dar uma pancada, que é a Petrobras em mais um ciclo de alta. E aí, se você olhar o gráfico da Petrobras em dólar, PBR, você cai para trás. Porque aí é realmente esses valores que eu falei para você. Muito potencial de upside. Mas o cara precisa falar, porque o grande teste é agora, 20%. Acho que é a maior defasagem em 12 ou 24 meses. Não sei quando foi o outro momento ali específico, talvez outubro de 2022, ali pré-eleição, que acho que o governo do Bolsonaro segurou um pouquinho. Tá certo? Teve ali uma segurada. E ali foi a maior defasagem com o petróleo subindo. Se ele conseguir ser claro, cara, a Petrobras destrava a Bolsa sozinha. Praticamente sozinha. Ela e o Itaú vão destravar a Bolsa sozinha e vão os dois andar para frente. Mas eu não tenho essa resposta agora. Precisa do cara, precisa da política. Tá? E isso é mãe de Ná, mais do que o traçar Fibonacci. Mãe de Ná gourmetizada. Você precisa saber de Brasília também. Tá? Mas tá ali uma grande oportunidade que a gente vai ter a resposta já, cara. Entre agora e agosto, se petróleo se mantiver a noventinha, imagina o petróleo a 92 semana que vem, já é pressão, cara. Que vai estar a maior defasagem, sei lá, de quantos anos. E vai ter pressão da mídia, que isso faz preço. Volatilidade faz dinheiro na Faria Lima. Vai ter gente pagando ali, jornalista, falar, fala que está horrível, que é populismo. A gente vai sair isso na Infomone. E isso vai fazer muito preço, cara. A gente, com uma coletiva de imprensa desse cidadão, presidente da Petrobras, é que a gente vai definir, muito provavelmente, os rumos da Petrobras para os próximos anos, porque o dividendo já foi desmistificado. O governo precisa. Porque agora nós temos um governo mais fraco, um executivo mais fraco, com um Congresso mais forte que gosta dessa receita para fazer suas emendas. Então, acho que o dividendo já saiu. Agora, só a política de preço. Sendo positivo, cara, a Petrobras pode destravar muito valor no Ibov ou me fazer feliz, né? Fazer o Ibov voltar para 115 lá e eu poder comprar as ações mais baratas que eu não comprei. Só comprei pré nesse momento. Belo analista gráfico, que compra renda fixa. A gente te entende, Bruno. Todo mundo gosta de dinheiro, independente do que opera. Eu acho que de petróleo a única coisa que eu gostaria de falar é: eu jamais aposto contra o PEP. Jamais. Se falou que vai buscar $100, para mim está falado. Em algum momento vai fazer. Não concordo com nada disso. Para mim, Petrobras vai para 27. Se eu fosse você, eu compraria um IPCA mais 8, 9, que está na prateleira da corretora dando sopa. Você fica bonito, hein, pai? Um IPCA mais está uma eleição muito boa. E vendendo o Santander esperando o balanço aí agora também, né?
Não, não Então, é. assim, alguém encara essa? Eu Tá só- todo mundo apostando. Metade do Canal Master tá vendido em Santander, apostando balanço com os 4 bi que estão escondidos e eles liberaram a provisão, né? Você lembra que o Meirelles falou um tempo atrás? Boa sorte. Essa é a maneira bacana de terminar lá. Acho que esse é o fim, Ó, né? até A o gente Kevin pode- surgiu aqui, ó. Kevin é o cara da Petrobras do 50 mango, hein? Ele gostou da sua oratória aqui, ó. Vamos lá. A pergunta para finalizar aqui do online, tá? Em que patamar o Bruno vê o curto prazo ouro? E se poderia falar o quanto por cento do patrimônio foi alocado? Não é o Kevin, não. A pergunta veio do Luiz França há um tempão já, quando você estava falando do ouro. Deixei em destaque aqui o patamar que você vê o ouro no curto e no médio prazo e porcentagem que você distribuiu aí de recursos. Kevin, perdão, de novo. Luiz França. Luiz França, Kevin, caramba. Eu ia fazer a brincadeira de Kevin Costner, eu fiquei com o nome do ator. Kevin na- Coiotão, arroba Coiotão no TC. Toma cuidado. É mesmo? Então, Luiz, como eu faço um acompanhamento rudimentar na minha carteira, eu preciso olhar a planilhinha lá, mas deve estar algo em torno de 8 a 12%. Tá? 8 a 12%. É GLD e Aura 33. A Aura 33 é uma bomba. GLD não, é bem bacana. Acho que vale a pena você estudar se você gosta de locação em ouro. É aí que está a alocação especulativa em ouro, do fluxo internacional. GLD é um ETF, um dos mais líquidos aí, talvez o mais líquido. E a Aura é uma mineradora nossa aqui, brasileira, que negocia suas ações na Bolsa de Ontário, no Canadá, mas tem BDR aqui. Inclusive, hoje a gente chegou a conhecer a Sigma de lítio, né? Coisas que não tem muita liquidez. Então, a Aura é uma bombinha, mas paga dividendos e tem potencial de crescimento e trada como uma small cap. Já o GLD não. Você realmente vai tentar ali ganhar dinheiro ou proteger capital. Ninguém vai ficar milionário com ouro, mas eu acredito que você tem que ter, pelo menos, na minha visão, entre 8% a 12%, com as oscilações de mercado vai para 12%, depois você reparte um pouquinho, e ser tático, não deixar o ouro ali fazer parte de 15%, 20%, porque aí também você não vai estar aproveitando o que ele mais tem de melhor, que é proteger contra a incerteza. Que incerteza é essa? A recessão americana, nem o dólar sobe, nem emergentes acaba subindo. Acho que a Europa já está mais para frente, já está mais presente essa recessão. E o fluxo de Banco Central me interessa bastante. Então, a tese do ouro, nesse momento, ter alocação entre 8 a 12, bacana, subiu para 15, vendo, volta para 8 para 12, fazendo essa gestão de peso no portfólio. Pontos específicos, eu não sem o gráfico aqui, não adianta nada. Mas eu vou fazer o seguinte, você deve ser um assíduo cliente e usuário do TC, da plataforma do TC. Eu posto tanto o vídeo do GLD e também caço aí algumas mineradoras mais líquidas do que a Aura para passar para você no Trade Ideas. Então eu deixo lá os pontos técnicos certinho para vocês. E pra todo você. mundo vai receber um PDF consolidando cada participação. Vocês têm essa missão por escrito depois, viu? É isso. Só dá trabalho pra gente, né? Gente, só para, até pelo movimento do horário, as considerações finais, eu gostaria de finalizar para consolidar esse movimento, essa participação desse painel muito importante. E aí a gente encerra daqui a pouco o evento também. Quem está aqui no presencial, a gente faz aquele super bate-papo trader ali no hall. Mas, Ari, Brunão, o destaque final de vocês, principais insights que vocês gostariam de deixar aí para os nossos ouvintes convidados. Batemos 636 no auge aqui da participação. 540 pessoas agora ouvem vocês. Que bacana. Bom, pessoal, acho que o recado final que fica é cuidado com a euforia, sempre, né? O jogo ainda não acabou. Então, o que a gente achou que eram águas passadas, muito pelo contrário, é uma historinha que só está começando, né? Isso vai trazer volatilidade para o mercado. Não se preocupem tanto com a decisão do Banco Central da semana que vem. Está dado, né? Vai ser corte, independente da magnitude. Se vier qualquer coisa fora disso, né, Gui? A gente está aí para ajudar vocês, mas deve ser 0,25 ou 0,50, independente. O importante é que é corte, né? Se não vier, aí sim, aí a gente tem que se preocupar que algo de errado não está certo nessa conta do Campos Neto, né? Mas, assim, a probabilidade é muito baixa de não acontecer. E se vir um para cima, aí é festa, né? Aí a bolsa vai que vai.
Também não acho que segura, mesmo se vier um, né, devido a essas questões que a gente tem críticas depois, tá? E a inflação, e até respondendo a pergunta do nosso amigo ali, que a gente acabou nem te falando da inflação implícita, mas a inflação ela está muito melhor, mas a gente ainda tem pontos de atenção. O qualitativo do IPCA 15 veio bom nessa medição, tá? Mas há um alerta ainda para o grupo de transportes, que deu uma acelerada nessa medição, que ninguém comentou sobre isso, ficou todo mundo ali, alimentação, bebidas, né? Enfim, e a questão da energia elétrica, e acabou passando o transporte, que foi, desses 9 meses de alta, sem interrupção por IPCA 15, o principal protagonista dessa alta, e que hoje ninguém tocou no assunto. Tá? Então, assim, na verdade, a inflação nunca vai ser uma guerra ganha 100%. Né? Ela vai estar sempre ali, é um bichinho que a gente tem que estar sempre controlando ele. Né? Mas a gente está num cenário bem melhor. Então, temos possibilidades de ter essa movimentação boa, né, para ativos de risco no Brasil. A gente só precisa tirar da frente, de fato, os empecilhos fiscais. Muito bem, pessoal. Eu lembro no primeiro evento que nós fizemos aqui, e que também nessa parte final eu acabei comentando que nenhum ativo, nenhuma classe de ativo morre. Né? Por mais que saia em headlines, e tem que sair mesmo, é parte da imprensa falar, pô, a renda fixa morreu, ou a bolsa, ou o setor X morreu. Eu acho que não vai acontecer isso, então não podemos fazer ou cometer esse erro. Por exemplo, se começar a cortar juros, esquecer de renda fixa. Então, essa seria a minha primeira conclusão para vocês. Aproveitem para ir na frente. Quando vê que a inflação ele já não está mais cedendo mais pós, vai jogando algo desse tipo para você conseguir ter rentabilidade ali também. Então, não ache que uma classe de ativo morrerá. Isso é um erro muito grande. Nós estamos num momento de virada de política monetária, por exemplo, e que muito pode ser dito nas headlines que agora é ação full-time, 100%. Tá? Foi uma crítica que eu fiz no primeiro evento aqui para um dos nossos assinantes, porque ele só operava mini índice dólar, não tinha ação, não tinha carteira, não recebia renda de maneira nenhuma. Então, tenha a cabeça aberta para classes de ativo, diversificação, aquele papo classe. E, para corroborar, eu diria que usufrua do seu assessor, porque eu acho que a economia daqui para frente vai ser bem idiosincrática, assim, e principalmente nas alocações de recursos. Então, de repente, você nunca ouviu falar da Turquia, Erdogan, malucão lá, mas o cara ali é uma porta bem interessante, tem uma posição geopolítica muito importante. Investir lá talvez seja interessante. E Indonésia, mercados que estão crescendo, Índia. Então, usufruir da tecnologia que nos coloca acesso a outros mercados também é interessante. Caraca, isso é para terminar. É isso, pessoal. Isso é isso. Acabou de comprar um dólar do Forex. O gin tá chegando. Já era. After. Cadê a luz? Dando aquela... Caraca, essa foi... Eu vou aproveitar, então, e matar esse painel. Eu perdi. Isso. Ele tava com fone ali, acho que ele roubou o play. Mas todo mundo te entendeu, meu. Todo mundo te entendeu. Cara, para finalizar e a gente sequenciar aí o papo, dólar, eu acho que eu bato Mas muito de nele. novo? Você Meu não Deus. sabe quantas... Metade ali tá querendo ali. E o Kevin já até falou da Indonésia ali, ó. Você tava louco, já começou a ficar pesado. Mas matando aí o dolinho 5,15, acho importante isso. Gera corte. 4,80 é o IMA, 4,60 e 4,30. Pô, a gente ganhou uma grana nesses últimos movimentos. Indião 125. Eu acho que esse é um cenário que a gente tem que pautar para a galera, principalmente que está com uma azia aí sem dormir. 125 é um range desgramado de passar ali. Se não tem comprador, principalmente. As estopadas já veio. E pós-recesso vai ficar ainda mais forte. Mas eu prometo, pessoal, como a gente não preparou aqui um visual de gráfico, na plataforma do TC eu faço um vídeo, prometo também 10 a 20 minutos, vai para 30, certeza, falando sobre esses pontos específicos e aproveitando o ouro também. 118 e 115. 118, 295. Tenho na cabeça, né? 118, 295 e o 115. Eu acho que esse é o cenário trimestre, tá? Então, até mesmo para que a gente possa fazer uma live, talvez depois atualizar, porque vai ser muito rápido os movimentos, mas para que vocês não coloquem patamares extremos. Então, beijo no coração de todos. E aqui no presencial, depois a gente tira o restante das dúvidas. Eu entrego para vocês
o kit trader que a gente montou aqui pro dia de hoje. Tinha uma foto os três juntos aqui. Economática e a música, não sei o que lá, My Loves.